Senhoras e senhores, começando mais um episódio do Poucas e hoje eu estou com o meu casal favorito de toda a internet brasileira, Gui Toledo e Jana Makeup. Sejam bem-vindos. Nada como fazer um podcast em 1º de abril que você pode contar esse tipo de mentira, né, Cauê? Nossa, mas me complicou. O andamento desse podcast vai ser sempre essa coisa de será que ele estava sendo demagogo porque é dia 1º de abril? A gente pode falar qualquer coisa. Mano, a gente vai contar a história da viagem aqui, vão ser as histórias mais cabeludas. E aí depois a gente pode dizer que era tudo mentira, tipo... Caralho! A gente tem carta branca pra ser completamente absurdo hoje. Muito, É o melhor dia do ano, se for pensar. O melhor dia do ano. Caralho! Nossa, show de bola, né? Pra Que falar demais. de viagem ainda, que a gente chegou até o Alasca. Caralho, pois é, então. Alienígenas, pé grande, todas essas coisas. Todas as coisas que a gente viu pelo caminho. Chegaram a trombar o Sasquatch? Lógico, velho. Claro, né? Como não? Como Como não, na verdade. Pô, eu sou fã de vocês mesmo, assim, dos poucos canais que eu assisto todos os vídeos, de verdade. Papo reto, tô acompanhando. Sensacional. Agora, antes de começar o programa, o Gui tava lhe dando alguma coisa ali de projeto. Falei, Gui, não dá spoiler que eu quero ver no vídeo essa porra. Não, mas fala. eu preciso falar, era o nosso, era o único canal que fazia a gente gastar o nosso 3G na viagem, era o seu. É verdade. Vocês juram? É. Que verdade. demais. Durante o olha, motorhome a gente tinha lá Se a gente tinha pouquinho que escolher, internet, assim, só pode ver um contadinho. vídeo, porque o 3G, gente não sei o que, a gente assistia. via os seus vídeos. Né? Sério? Aí o Gui vinha, vamos nos atualizar do que está acontecendo no Brasil. Aí ele entrava no canal. Eu dava uma olhada na Folha de São Paulo e no Cauê Moura só. Mas isso na época era bom, né? Essa fase nova aí não vale o 3G, Não, vamos mas, combinar. não, vai. agora que a gente tem agora Wi-Fi, a gente né, assiste, Cauê? Ah, então beleza. Então tá beleza. Não, a gente dava muita risada às vezes, mesmo não concordando com o que você está falando, a gente ama ver. Né? Uhum. Cauê, eu já falei isso offline, mas vou falar online. Eu lembro do seu vídeo do Xenon, do Farol Xenon, não sei, você falou que nem tá no canal mais. Esse Não tá vídeo. no canal mais Primeiro vídeo do canal. Semana passada esse vídeo fez 9 anos, velho. Então, 9 eu anos. sou seu fã há 9 anos, cara. É, Talvez eu seja o cara que você está entrevistando, seja mais seu fã da história das entrevistas. Mas essa é a mágica da internet que eu já falei tantas vezes, porque você consegue ser, tipo, fã e... Acho que ídolo é um termo um pouco forte, mas você consegue ser fã e ídolo das mesmas figuras, entendeu? Exatamente. Porque eu realmente assisto tudo de vocês, acho do caralho. Eu já tinha tido contato com vocês, já conhecia você mais, a Jana já também já conhecia antes até de vocês estarem juntos, certo? Ah, que massa. E aí depois, porra, agora vocês têm um trabalho juntos. Chipou. Chipei pra caralho. E aí vocês estão nessa vida louca agora. E, obviamente, acho que, não sei se vocês concordam, mas o projeto que talvez tenha sido mais audacioso foi o Partiu Alasca até o Não, sem momento. dúvida. Foi. Onde, pra quem não sabe, eles simplesmente um dia pensaram: vamos pegar uma van, vamos sair daqui agora de São Paulo e vamos pro Alasca. Foi. E eu acompanhei essa saga e foi incrível, É que mano. audacioso, eu não acho que foi o fato da gente pegar uma van que não servia para isso, uma van claramente debulhada para chegar até o Alasca. Eu acho que o mais audacioso foi fazer isso quando a gente se conhecia há 2 meses. Ah, é verdade. Essa que foi a loucura, né? Porque ir para o Alasca, acho que é um sonho que as pessoas têm, a gente tinha essa disponibilidade. Eu trabalhava na TV, o programa acabou, tinha uma grana guardada, eu posso viajar. A Jana trabalhava só com internet. Também não tinha importa, a hora que quiser vai. O problema é que a gente tinha acabado de se conhecer. Então a chance disso dar A chance merda... de dar merda era muito Não, grande. muito maior, assim, a chance de dar pau na van, aí era a chance de dar pau no dois. relacionamento. Tanto que a gente Sim, combinou, lógico. antes de ir embora, a gente combinou, ó, se não der certo, pelo menos a gente vai se levar até o aeroporto, ninguém vai abandonar ninguém tinha na um trato. estrada, tinha um trato. Uau. Porque vai que dá merda real, a gente não sabia se... Podia dar muita merda. Ó, a gente Aí eu falei, tava- pelo amor de Deus, você não me larga na estrada, eu não dirijo, Ela eu não não sabe nem sei o que dirigir, fazer se eu velho. ficar aqui. Você me leva no aeroporto, eu volto pra casa, tá tudo bem, mas não precisou Tinha- fazer isso, graças assim, a Deus. A receita do fracasso estava inteira ali. A gente se Inteira. conhecia há pouquíssimo tempo. 10 anos de 10 diferença, anos de nós dois. diferença. Eu tenho 34, ela tem 25 agora, né? Vou fazer 35 esse ano. Ela era emo, eu era pagodeiro. Não era mais. Ela- Para. Não, tem uns resquícios ainda, mas não era Ela mais. gosta de Rebeldes, eu não sabia quem era Rebeldes. Não, era um universo, cara, absurdo. Ela é Não, da a gente é moda, muito do coisa. diferente Eu mesmo, nunca muito tinha diferente. visto um vídeo de moda na internet. Eu não sabia o que era o universo que ela fazia parte. Nunca tinha ouvido falar de Nina Secrets, Boca Rosa, Tassiela, é. qual é. Eu não sabia quem eram essas pessoas, era tudo muito novo. E ela nunca gostou de stand-up, de comédia, ela não gostava do programa do Pânico, as Não, coisas. mas que eu gosto do Igor Guimarães, inclusive. É verdade. Né, se você estiver vendo esse vídeo, eu adoro ele. É o único humorista, acho que você realmente falar, eu gosto dele. Ela começou a gostar de comédia depois de me conhecer. Então, quer dizer, ela não se interessava e não gostava do que eu fazia. Eu não conhecia o mundo em que ela existe uma diferença enorme de idade. A gente não tem nada a ver, ela é linda, eu sou feio. Quer dizer, nada...
Não tinha nada para dar certo, cara. Mas você não acha que, de certa forma, o que era assim, a receita do fracasso também, de certa forma, foi meio que a receita do sucesso, porque vocês aproveitaram, de certa forma, essa viagem para se conhecer e para conhecer o universo um do outro, né? Então, funcionou, de certa forma. Sabe aquela coisa que o pessoal fala assim, você só conhece a pessoa que você tá depois do casamento? Quantas pessoas a gente conheceu que estão namorando há 6, 7 anos, aí quando casa, fica um ano casado e separa? Impossível morar junto, que absurdo, não dá, porque começa a ver quando a pessoa casa muda real. tudo, não sei o quê. A gente se conheceu e foi morar não num apartamento, mas num carro que tinha menos de 20 metros quadrados. Isso. Só. É claro, a varanda era o mundo, né? Se a gente abria a janela, a gente estava em qualquer lugar do mundo onde a gente quisesse, que é da América, que a gente quisesse. Agora, dentro de, assim, 10 metros quadrados, ou a gente se ama muito, ou a gente vai acabar se matando. Pois é. Então era realmente muito perigoso. A gente só se deu conta disso depois que a gente já tinha saído. E aí era tarde demais, né? Tipo, e aí vamos tentar fazer dar certo. Sim, vocês tiveram momentos assim, talvez nem tenham discutido isso muito, mas assim, vocês pessoalmente tiveram momentos de, mano, o que eu tô fazendo com a minha vida? Não. Não? Não, com a mesma frase com outra intensidade, né? Mano, o que eu tô fazendo com a minha vida? Que da hora, velho! Isso sim. Caralho, de se demais. surpreender com o que a gente está Surpreender. fazendo com a nossa vida. Tem uma foto no wallpaper aqui do meu celular, que não vai dar para mostrar no vídeo, no podcast, mas é a gente em Torres del Paine. Onde é isso? Torres del Paine é no Chile, na Terra del Fuego ali, que... Cara... É um lugar inóspito, assim, não tem ninguém, tipo, não tem nada, é só montanha, gelo, mas é maravilhoso, assim, é um lugar que... É o lugar mais lindo que a gente já É o foi. lugar mais lindo que a gente já foi. E a história da gente ter chegado lá foi especial, porque era o começo de viagem. Não, a gente já tinha saído do Ushuaia. Não, vixe, tem tanta história pra contar, velho. Porque eu tô ligado que é uma longa história, até porque acompanhei e tal. Vocês tiveram um contratempo, não sei se logo de cara, mas vocês tiveram um período onde Foi vocês logo no tinham... começo, Porque né? não foi simplesmente sair de São Paulo e subir, né? Não. Vocês Desceu até o Ushuaia. foram até o extremo sul do continente, Isso, foram pro Ushuaia, na Argentina, e por lá vocês acabaram ficando um período além do planejado, certo? Sim. E num jeito não romântico de dizer, né? O período além do planejado, porque a gente gosta de dizer que a gente saiu sem prazo para voltar. Então, como trabalhávamos com internet, falou, cara, se o YouTube estiver pagando as contas, a gente vai até cansar e a gente volta. Não tinha essa coisa. Então, o que tem que fazer no Uruguai? A gente estudava, perguntava, fazia, mas não gostava de saber muito. Vamos descobrir. A gente não pesquisava muito, não gostava de ver vídeos sobre o lugar, não gostava de ler muito, a gente queria chegar e ver. Se rolasse, a gente ficava, senão a gente ia Isso é embora, uma coisa até engraçada aqui, de coisa de internet, né? Que as pessoas acham que só porque você é influenciador e produz vídeo, você sabe tudo sobre tudo, né? Então, nossos fãs ficavam, não, mas aí o vídeo de tal grupo, Eu falei, não sei nem quem são essas pessoas e parem de me mandar. Sabe? Eu não quero saber, conhecer. eu quero descobrir sozinho, assim, quero descobrir com vocês, quero ter a surpresa. E a gente falava, legal, descobrimos aqui o Uruguai, é um lugar bacana pra gente passar 6, 7 dias. A gente chegava lá e gostava, a gente ficou 30. Ah, que por da exemplo. hora. Entendi. Então, Era um roteiro completamente aberto. Isso, então tem o lado romântico de dizer essa questão de a gente ficou o tempo que a gente queria. Agora, quando a gente chegou no Ushuaia, foi uma história completamente diferente. A cidade chama Cidade do Fim do Mundo. É a última cidade, é a cidade mais ao sul da América do Sul. Tipo, de lá é só mar E não tem é mais a nada. cidade mais próxima do Pra Antártida, Polo Sul, isso, né? vai- Isso. Você vai embora para a Antártida ali e é isso aí. E a gente já sabia, eu tenho um amigo que trabalha lá com a família Schirman, a gente sabia que era um lugar que era muito propenso a dar ruim. O barco da família Schirman atracou lá, quebrou o motor, ficaram 3 meses lá parados. Uau. Na mesma época que a gente estava chegando, eles estavam por lá fazendo manutenção do barco. Então a gente já estava com todo esse imaginário na cabeça, indo para lá. Aí chegamos, era dia do meu aniversário, 11 de julho, a gente ficou muito emocionado de ter visto neve pela primeira vez, eu nunca tinha visto neve. Então a gente saiu do carro na hora que a gente está chegando no Ushuaia, aquela vista linda de neve, montanhas nevadas, neve alta, assim, a gente pisava na neve até o joelho, jogando neve um no outro, fazendo xixi na neve, boneco Não, de neve. E tudo. isso por si só já é incrível, porque você chegou de carro nesse lugar. Isso, tá ligado? chegou de É carro surreal. de um jeito bizarro, assim, né? Que o carro não era para isso, era uma Fiat Ducato 96 cheia de problema. Depois eu conto na hora que foi subir, que a gente tem que colocar clipes no ventilador, Chiclete, mas de chiclete. assim. Cara, enfim. Chegamos lá, chegamos. 3 meses, era para ter chegado em 1 mês, a gente demorou 3 para chegar. Calhou de ser o primeiro marco da viagem, que seria o ponto inicial, vamos dizer, o Ushuaia e Alasca, né, os 2 extremos. Calhou de ser no dia do meu aniversário, marcou uma data muito bonita. A gente se divertiu demais, cara. A gente desceu, entrou na cidade, comemoramos o aniversário num restaurante, falou, hoje nós vamos gastar, e hoje nós vamos ficar em hotel. Nunca tinha ficado em hotel ainda, né? Vamos ficar em hotel e vamos embora e tal. Aí, na subidinha pro hotel, cara, a gente só viu assim, ó. Pá! Eu olhei pra cara da Jana e isso Barulho estava de gravado. metal, assim, batendo no outro. Metal batendo no outro. Mas assim, no estacionamento, eu estacionei o carro no estacionamento do hotel,
o barulho, Explodiu. as bielas todas soltas do carro. Elas soltaram. O virabrequim do carro quebrou no meio, assim, o virabrequim é uma peça que fica embaixo do motor, que faz o pistão movimentar. Então, sem virabrequim você não tem motor. Ele trincou. Ficou solto. Nossas bielas ficaram batendo solto, assim. Ragadagadai. No dia do seu aniversário, quando vocês chegaram no Ushuaia. Isso. No primeiro, ou seria o primeiro dia da viagem, efetivamente... Caralho, é verdade. Eu não parei pra realizar isso. Era o começo. Era o começo. Isso, era o começo. A gente só desceu para subir. Então, era o começo da viagem. Então, tudo levou a gente a crer que ali era o fim da viagem. E que a gente ia ter que voltar. Porque a gente ia ter que voltar. Já era, né? Quebrou o o que a gente carro. vai fazer agora, né? E aí... Cara, é isso que a gente sempre costuma falar, né? É um momento de desespero, assim, absoluto, porque a gente estava num lugar que chama Cidade do Fim do Mundo. Você só tem acesso de barco para lá. Para chegar lá, você tem que fazer a imigração do Chile, porque é uma terra da Argentina depois do Chile. Certo. Então, é uma terra que você não tem o suporte da Argentina. Por exemplo, para mandar qualquer coisa, para mandar um outro virabrequim para lá, tem que fazer a imigração pelo Chile. E aí eles têm muitos problemas lá de imigração, de transporte de carga, essas coisas. É um horror. E não tem ninguém para fazer a manutenção do carro. Então, a previsão mais otimista que a gente tinha era 2 meses de manutenção para conseguir sair de lá. Não, tipo, tinha um mecânico na cidade que cuidava de todo mundo. Tinha 2, vai. Um trabalhava numa empresa que não podia atender outras marcas e o único que atendia todo mundo era um mecânico para uma cidade inteira. Então, o cara tinha uma agenda, assim, absurda. Ficou para 2 meses o nosso carro. Então, sem previsão nenhuma para poder ir embora. Assim. Nenhuma, cara, nenhuma. E aí, era muito caro, tipo, para levar o carro para Buenos Aires, onde a gente poderia fazer a manutenção, até relativamente barato, mais barato que no Brasil, inclusive, porque acho que a Fiat é forte lá. O transporte custava o preço da manutenção, tipo R$8.000 ou R$10.000. Só para tirar o carro de lá. E a gente entrou em contato com a Fiat da Argentina, porque a Fiat entregava carro lá, porque tem uma concessionária, e eles mandavam a cegonha toda semana. A Fiat Argentina falou, cara, sem nenhum problema, enfia a van aqui, vocês pegam um avião ou qualquer coisa, vão, porque o motorista não podia levar a gente, e aí vocês fazem a manutenção em Buenos Aires. A Fiat do Brasil vetou. Por quê? Contratos internacionais, eles não podiam se responsabilizar. O nosso Renault O carro era brasileiro, não era argentino. A responsabilidade, teoricamente, tinha que ser da Fiat Brasil, mas era um carro antigo, então eles não queriam se meter. Tá zoando. A Fiat Brasil atravessou a Fiat da Argentina e vetou o transporte do carro. Então a gente falou, cara, então a gente está absolutamente desamparado aqui. Caramba, por que esse... Nunca entendemos essa história, a gente não tem contato de ninguém lá dentro da Fiat, a gente não entendeu. A gente só tem essa troca de e-mails dizendo, o pessoal da Argentina dizendo, olha, infelizmente a gente precisou pegar autorização, não sei por que questão, acho que de documentação do carro, fazer a papelada. A Fiat falou se fosse no Brasil, tudo bem, mas estando fora a gente não pode autorizar. A Fiat falou que se estivessem no Brasil a gente ia ajudar. Eu falei assim, mas o fato é que a gente está indo para o Alasca. Não vai dar pra dar uma passadinha aí. Vou dar uma passadinha aqui enquanto eu vou pro Alasca. Então a gente ficou, cara, desamparado, assim, desespero mesmo. Essa foi a pior coisa que aconteceu, assim, na viagem. A pior treta que a gente realmente não estava esperando. E foi aquela coisa, putz, final do planeta, basicamente. A gente estava sozinho, num lugar frio. Era frio naquele lugar. No inverno. Sem ideia de como que a gente ia fazer para sair de lá, assim. Era tipo filme de terror, sabe? Se é frio no sul do Brasil, imagina como é o frio no inverno na cidade mais ao sul da América do Sul. Puta que pariu. A gente estava na ponta, no primeiro dia no período de inverno, né? Estava começando o inverno lá. Caraca. Então a gente passou 3 meses de inverno. Vocês chegaram a passar 3 meses no Ushuaia. 3 meses no Ushuaia para fazer a manutenção da van, porque de todas as matemáticas possíveis, ou a gente desistia da viagem e voltava, ou a gente ficava, arrumava lá, gastava o dinheiro que tivesse que gastar e continuava subindo. Porque honestamente, eu tivesse me deparado com essa situação, eu acho que eu ia embora, mano. Tipo, me parece muito... Deu muita vontade. O sinal de que, não, peraí, o negócio na hora de começar deu isso, sabe? Isso. Pelo menos passado isso tudo, vocês me disseram que esse foi o pior momento, então pelo menos acho que... Não, mas é que ali, cara, aconteceu algumas coisas ali naquele momento que fizeram a viagem ganhar um sentido e valer a pena. Antes, a gente, vamos dizer assim, a gente era mais ou menos como as pessoas da internet enxergavam a gente. Duas crianças idiotas, aventureiras e irresponsáveis, irresponsáveis. Que têm um privilégio de poder trabalhar com internet fazendo uma coisa maluca. Cara, provavelmente pelos 3 primeiros meses a gente era isso mesmo e não admitia. Na hora que a gente chegou ali, a gente viu a dimensão do real, o peso do real, a gente falou, agora é a hora de saber se nós somos 2 crianças ou se realmente a gente tem algo aqui que vale a pena, que vale o esforço e que vale continuar. Né? Porque realmente deixou de ser fácil, deixou de ser uma brincadeira. Agora a gente já não está mais brincando, agora a gente vai ter que sentar e sentir se a gente está fazendo a coisa certa da nossa vida. Sim. Né? E, cara,
aconteceu uma série de coisas no Ushuaia que fizeram essa viagem ganhar um significado que, assim, o que a gente estava fazendo na viagem? Era conhecer lugares, era rodar 100 mil quilômetros, depois falar para todo mundo, eu já andei 100 mil quilômetros, conheço todas as estradas do mundo? Não. Ali a gente descobriu que essa viagem ia servir não para a gente conhecer o Alasca, os Estados Unidos, a América do Sul, assim, mas para a gente conhecer um ao outro, descobrir o que é cumplicidade no mundo moderno, o que é parceria, o que é amar profundamente uma pessoa de uma maneira que não se divulga mais, que não está mais nos filmes, não está mais na novela, não está mais nos livros, e os nossos pais não ensinaram. Casamentos em frangalhos, os nossos pais separados, pais que brigam, pais que amigos e não sei o quê. Então, ali a gente descobriu, a gente está sozinho sim. Fomos abandonados por todo mundo, eu perdi 150 mil inscritos no meu canal. De pessoas me chamando de maconheiro irresponsável, louco, imbecil, maluco. 150 mil pessoas saíram do meu canal. O canal que tinha 300 mil foi um puto impacto. Porra, né? pra caralho, imagina. Você que foi um processo, um processo ao longo de um ano. Não foi tudo nesse período, mas, sim, só perdendo. Mas, de certa forma, foi uma filtragem. Você foi descobrir depois, né? Que foi uma troca de público. Mas ali a gente percebeu que a gente estava absolutamente sozinho e foi onde a nossa relação começou a enraizar um no outro. E a gente começava a enxergar as coisas um com os olhos dos outros, sabe? Pisar no chão com 4 pés. Sim. Encostar nas coisas com 4 mãos, sabe? Pulsar com 2 corações. E isso estava acontecendo de uma forma tão natural e tão mágica que a gente sentiu que era para segurar essa onda. O mundo pode desabar. Sim. Nós estamos juntos aqui. Não, e isso ter acontecido nesse período da viagem logo de cara, agora concluída com sucesso, meio que foi essencial, né? Vocês tiveram realmente a preparação que não teriam e que se tivesse dado tudo certo, quem sabe ali para o meio da viagem, depois de muito oba-oba, o negócio não tivesse dado algum tipo de merda, que vocês não estariam preparados para isso. tirar. Porque, na real, a gente saiu meio que querendo curtir, né? A gente não se conhecia direito. Então, assim, começo de namoro, os argentinos falavam, 2 cachorros. 2 cachorros. Dois cachorros. A gente tava, tipo, curtindo a vida, não sei o quê, vamos experimentar tudo, né? E não sei se a viagem teria sustentado dessa forma, porque realmente, assim, morar na estrada não é fácil. É muito perrengue, todo dia é uma coisa nova, e coisas novas boas, coisas novas ruins. Se você não tem a parceria, cumplicidade ali, é foda, tipo. Caralho. Complicado. E aí, cara, lá no Ushuaia, o que aconteceu? Como é que a gente resolveu ficar? A gente não ia ter dinheiro para ficar, gastar 3 meses na cidade mais cara da Argentina e depois continuar a chegar nos Estados Unidos. A gente tinha uma reservinha de dinheiro, o YouTube não dá tanto dinheiro assim, você sabe muito bem. Então, a gente tinha o do YouTube por mês a mês. As marcas, quando você trabalha fora do Brasil, todos os nossos clientes, tanto os meus quanto os da Jana, não acompanharam na viagem. Falaram, enquanto vocês estão aqui, vocês têm trabalho, quando vocês voltarem, vocês têm trabalho. Fora do Brasil, a gente não pode, tem invasão de fronteira, tem um monte de coisa, a gente perdeu um monte de contrato. Imagino. E a gente aceitou que é isso aí, vamos com o que dá e vai dar tudo certo. E quando a gente chegou lá, a gente falou, como é que a gente vai se virar? Com a convicção de que a gente ia fazer. Estamos saindo na rua, conversando lá no frio do Ushuaia, de mão dada, tudo. Passou um maluco lá, dono de uma agência de brasileiros, de turismo, e falou, tô vendo aí o que aconteceu, ouvi falar da história de vocês, estou acompanhando, não sei o quê. Eu moro sozinho aqui no Ushuaia, sou dono da agência. Vocês não querem ficar lá em casa enquanto vocês arrumam o carro? Um anjo do céu, como era o nome dele? Mário. Amigo nosso até agora, assim. Até hoje. A gente ficou num momento desse, né? Muito amigo dele. E a casa dele era incrível, tinha aquecimento no piso da casa, sabe? Caraca, que foda. A gente foi pra casa dele, ficou, e aí a gente começou a curtir a coisa de passar o inverno no Ushuaia. Então passou, foda-se o Alasca por enquanto, vamos curtir o inverno no Ushuaia. E a gente se divertiu demais, começou a fazer um monte de vídeo, ficou lá com ele e tal. E teve o Pupi, né? Vai contar a história? Opa, eu não podia ter falado esse nome. Eita! E teve Não, mas hoje é 1º de abril. Mas é verdade. Esse nome é apelido mesmo. É verdade, esse nome é apelido. Mas foi antes, né? Que a gente foi pra lá. Isso. Foi. Antes da história antes do desse Mário. Anjo, tipo, teve um demônio primeiro. Teve o demônio. Antes desse anjo teve o demônio. Antes aí, beleza, que a gente vai fazer tudo. Aí a gente tinha um contato, né? Meu pai é da maçonaria, ligou para os amigos da maçonaria, acionou os pessoal, meu filho está passando uma situação assim assado no Ushuaia. Um maçom do Ushuaia falou, cara, deixa eles virem aqui para minha casa. E eles ficam aqui, eu tenho uma casa no fundo, eles ficam aqui enquanto o carro arruma, não precisa gastar 20 mil reais em 3 meses de hotel, que era o que ia sair num hotel barato. Uau. É caríssimo, caríssimo. É muito turístico o lugar. Então, assim, qualquer hotel chinfrim é um rio de dinheiro de Caraca. E era tipo isso mesmo, 20 pau pra passar os 3 meses para mais, sabe? Com mais alimentação, mais coisa. A gente ia se ver, não ia dar. Realmente a gente ia ter que voltar. E aí, esse cara levou a gente para casa dele, só que é uma história muito louca, porque ele viveu na Guerra das Maldivas ali. E ele foi para o Ushuaia, amando o governo da Argentina, para lutar na Guerra das Maldivas contra a Inglaterra.
há muitos anos atrás, jovem, quando Ushuaia não era uma cidade, então ele comia capivara, ele dormia com lenha no fogo para conseguir se aquecer. O cara sofreu mesmo. Ele sofreu muito, ele passou muito perrengue, viu todos os amigos dele morrendo na guerra. Foi um massacre, né? A Guerra das Maldivas para a Argentina. Só se foi ele. A cabeça dele não entende o que ele estava fazendo ali. Só que ele estava. E agora ele já era um senhor de quase 70. Por aí. Quase 70 anos de idade, ele é a esposa dele. E a gente não sabia isso no começo, mas que ele era meio tilt da cabeça. Ele tinha aquele tal do... Como é? Um trauma PTSD, essa porra aí. E ele tinha. E aí ele tinha Às vezes ele voltava. Tipo, aqui, ele estava bem aqui, de repente ele voltava para anos atrás. Uau, ele voltava para o período da guerra, cara. E aí a gente estava na casa dele uma vez, gravando as coisas do canal da Jana, tudo. A esposa dele foi lá no quartinho do fundo, montou um negocinho de luz de Natal para ela gravar. Super fofo, assim, arrumou um cenáriozinho para mim, tipo... Do nada o cara chega na porta, ele bate na porta, e aí o Gui tinha ligado as luzes para gravar, tudo luz de LED. Luz de LED, na bateria luz, das nossas aquelas quadradinhas, assim, que põe a bateria atrás, nem vai na tomada aquilo. Certo. E aí ele surtou. Ele falou, que porra é essa que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão gastando energia pra caramba. Você sabe quanto custa energia? Você sabe quanto eu pago de energia? Você sabe qual é o valor do dinheiro? Quanto custa a comida? Tipo, o cara começou o gás, a surtar. sabe quando é difícil aquecer essa casa? Como é difícil conseguir alguma coisa pra comer, não sei o quê. E não é que era real. Tipo, o gás deles é de graça. O governo paga. Porque não é o governo graça, dá um monte de tem subsídios, né? Pro pessoal morar lá. Porque realmente é muito inóspito. Então, assim, ele começou a surtar como se ele tivesse anos atrás, passando fome, dormindo no chão, não sei o quê. E a gente tentou explicar pra ele, cara, não, olha só, a luz tá ligada na tomada, bateria. não tá nem na tomada. Tudo. Tinha muita luz mesmo, mas era LED de bateria. E o cara ficou maluco, assim, ele começou a xingar a gente, gritar. Mandou a gente embora. Arruma suas coisas e vai embora. Debaixo da neve, assim, tava muito frio. No alto inverno do Ushuaia, era o clímax do inverno, neve até o joelho, na rua. E ele mandou a gente arrumar as malas e ir embora, à noite, assim. É isso aí, arruma as malas e vai embora. E ele era doidão. Uma vez a gente pediu pizza e o pizzaiolo, a gente estava na casa dos fundos, e o pizzaiolo entrou para entregar a pizza pra gente no fundo. Ele saiu armado atrás do cara. Puta que pariu. Então ele quase matou o cara. Depois deu um puto esporro na gente. Falou, vocês estão loucos de deixar alguém entrar na minha propriedade, não sei o quê. Eu podia ter matado o cara e tal. Então... Realmente, ele vivia em um mundo paralelo. Deve ser um comportamento meio recorrente entre pessoas que passaram por isso, né? Eu tive na Ucrânia e a sensação de que tem muita gente, assim, sabe? Sempre poucos amigos e, tipo, com a sensação de que tudo é escasso, tudo pode acabar. Então tem aquele comportamento meio, sabe? Meio passivo-agressivo de ter que se proteger o tempo todo e parece difícil interagir com algumas pessoas que... Traumatizado mesmo, né? É bem essa sensação Caraca, mesmo. Mas você fica pisando em ovos. Vocês foram pra rua e o anjo da guarda, Mário, apareceu nesse momento? No dia seguinte. Ele apareceu no dia seguinte. Okay. Foi no dia seguinte. A gente saiu de lá e aí, que é isso que eu comentei a história toda para dizer como essa experiência foi tão positiva, né? A gente não marcou o trauma de ter sido expulso. Até uma coisa que você conversou com o Rafinha aqui em entrevista, que o Rafinha falou, o ser humano é uma merda, ele sempre marca as coisas ruins que acontecem. Uma coisa que a gente aprendeu, talvez, nessa viagem, não sei se a gente já era assim antes, é marcar as coisas boas que acontecem, apesar das coisas ruins. Então, na hora que ele entrou gritando e falando um monte de merda, eu me levantei e defendi a Jana. Eu me coloquei, sabe? Eu nunca fiz isso por nada nem por ninguém, sabe? Eu era sempre de... até hoje, eu sou assim, eu evito confronto, eu abaixo a cabeça, eu deixo a pessoa pirar sozinha, tudo. Mas era importante demais para mim, para deixar que isso acontecesse. Foi natural, né? Tipo, foi natural. Eu fui, né? Eu me coloquei e fui defender a minha namorada. Sabe? Então, eu vi dentro de mim alguma coisa nascendo e isso era muito especial, sabe? Não era uma coisa de galo de rinha, sabe? Sim. Era uma coisa muito bonita que estava ali. Eu jamais ia fazer uma coisa contra aquele cara, mas ele não ia falar assim com a minha namorada. E eu vi nela uma vontade de me proteger, de estar comigo e de me agarrar e falar, não, cara, vamos arrumar nossas coisas agora, a gente vai sair daqui e vai ficar tudo bem. Sabe? A gente não tinha nem pra onde ir, tá ligado? Não tinha pra onde ir, e ela falando, fica tranquilo, noite. Tá tudo bem. Às vezes um ou outro era suficiente, né? Tipo... E um olhar pra cara do outro, cara, e falar, tá tudo bem que tá nevando lá fora, tá tudo bem que a gente não pode ligar, a nossa moto tava na casa dele, e a gente tinha que empurrar a moto na neve alta, assim, e tá tudo bem, como é que a gente tá com 2 malas, uma moto, empurrando na rua porque não podia ligar, debaixo de neve,
E tá tudo bem, porque a gente realmente tem um ao outro, sabe? A gente vai achar isso engraçado e não é amanhã ou no futuro, é agora. Agora isso é engraçado, sabe? Porque isso é demais, porque essa história que a gente vai contar para os nossos filhos, sabe? É uma maneira muito, muito boa de encarar um problema desses, né? Porque eu acho que a maioria das pessoas teriam muita dificuldade. Talvez vocês estivessem num mindset realmente desse lance da parceria, de que saber que o mais precioso vocês já tinham, que era um ao outro, né? Isso. E aí não sente tanto o tamanho do perrengue, mas de fato foi um perrengue mas gigantesco. Nessa altura do campeonato, nosso carro já tinha quebrado. Tipo, a gente já tava sem carro. Tipo, a nossa casa era aquele carro, a gente já tinha perdido ele. Tava naquela coisa assim, a gente não tem mais por que se abalar, sabe? Não tenho mais. Batemos no fundo do poço e tá gelado pra caralho, mas não. O pior que isso era se um de nós ficasse doente, só. A gente só tinha nosso corpo, nossa saúde. Então é uma percepção de você, do ser humano, que é isso que eu acho que é o princípio da empatia, sabe? A gente tem muita dificuldade de olhar para o outro e saber a situação que ele está passando, porque a gente, sem saber, a gente se vê com as roupas que a gente tem, na casa que a gente tem, com os confortos que a gente tem, com o celular, com a casa, com o fogo, sem a gente saber. Isso faz parte de como o nosso eu se constitui e a sua autoimagem. Você se olha no espelho, à sua volta tem muitas coisas que compõem a sua imagem. E quando a gente estava junto ali, debaixo de neve, de mão dada, empurrando uma motinho de R$4.000 e 2 malas com roupas velhas, assim... Só uma observação, essa moto ainda funciona, a gente ainda anda com ela. Tipo, ela pegou neve, ela pegou areia, ela pegou deserto, ela pegou de tudo. E a gente ainda tem essa moto. É com ela que a gente anda em São Paulo. Demais. A gente começa a entender aonde está o princípio da empatia pelos outros, sabe? É aqui que você tem que olhar para a pessoa e ver um ser humano. É nesse lugar aqui, ó. Porque é daqui que a gente veio e é isso que importa. E é isso que deve importar para todo mundo. Claro que você não quer perder as suas coisas, ninguém quer perder as coisas. Se você tem um certo luxo, certo conforto, você não quer perder isso, ninguém quer que você perca. Mas alguém que está precisando de algum auxílio, de um olhar, de um carinho, de um abraço, de um papo, é nesse lugar, sabe? Sim. E acho que a gente nunca tinha estado nesse lugar. Talvez eu tenha estado sozinho, ela tenha estado sozinha nesse lugar. Mas os dois juntos, sabe? Sim, de mãos dadas, olhando para o mundo e falando, é essa simplicidade, cara. Esse é o princípio da felicidade mesmo. Né? É daqui que sai. Eu imagino que deve ser uma experiência muito engrandecedora ficar tanto tempo na estrada, justamente porque eu acho que muitos dos problemas que a humanidade tem, que vem principalmente dessa falta de empatia e também da ignorância quanto aos seus próprios privilégios, né? Acho que é o grande mal atual. Quando você está conhecendo lugares e conhecendo pessoas e lidando com situações, esse tipo de perrengue, fica difícil manter essa ignorância com relação às convivências e tal, né? Aquela história de que todo mundo que já foi para o espaço e viu a Terra de fora tem a plena noção de que se os nossos líderes mundiais pudessem fazer o mesmo, nunca mais a gente ia ter guerra, a gente nunca mais ia brigar por nada. É a impressão que a gente tem também. Como se todo o mal viesse do desconhecido. E quando você começa a vivenciar essas coisas, começa a conhecer e ter experiências, você vai vendo que, no fundo, por mais oposto que você possa ser ideologicamente de outras pessoas e tal, a gente tá tudo meio que no mesmo barco e tá todo mundo buscando um pouco de felicidade e tal. Depois dessa viagem, eu cheguei à conclusão de que nós somos todos iguais, cara. Os ele sim, ele não, os talvez, todo mundo, cara, é a mesma coisa. Eu realmente tenho essa convicção ingênua de achar que a gente só discute tanto porque a gente não sabe do que o outro está falando e está com preguiça de saber, sabe? É só por isso, porque debaixo dessa roupa todo mundo é igual. Isso não é igual. Isso não é papo de hippie, maconheiro louco e formado em filosofia pela USP. Quer dizer, também é. Tudo eu sou isso. Que também é, mas não necessariamente. Mas que no fundo é isso, cara. Porque a gente viu que sabe? Não faz sentido, depois de morar na casa desse senhor, não faz nem sentido falar em guerra. Não faz sentido. Porque se a guerra é pelo ser humano, cara, é isso que você quer, é esse ser humano. E a família toda destruída do cara, os netos, tinha trauma. O neto, cara, era um menino traumatizado com guerra, sabe? Tinha 11 anos. Eles falavam sobre essa história todos os dias. Todos os dias. O menino voltava da escola, ele ia pra lá, ficar com a gente, ele só me ensinar sobre as guerras das Maldivas. Um moleque de 11 anos, todo dia vinha me ensinar sobre a guerra das Maldivas. Cacete. Esse papo de estresse pós-traumático é seríssimo, né? Nos Estados Unidos tem casos, sabe, todo mês de um veterano do Iraque
que não aguentou, ou muitos se suicidam, muitos viram esses atiradores em massa. Deve ser, cara, imagina, você passar pela guerra, que é um negócio tão profundamente ridículo, tão profundamente sem sentido. Eu estava vendo ontem um vídeo de um canal de ciência chamado Cursor's Tog. É um canal gringo que eu acho que boa parte da audiência deve conhecer, eu já recomendei e tal. E falando sobre se a gente pegasse todas as bombas nucleares que a gente tem e detonasse, qual seria o efeito e tal. Ele faz um estudo ali de um ensaio sobre esse cenário, né? E aí você fica pensando, cara, por que um dia a gente começou a tirar urânio da Terra para fazer bomba nuclear, mano? Não sabe? é? Que brisa estúpida, idiota, sabe? É um negócio tão ridículo. Mas, enfim, vamos voltar. Eu fiquei puto, já. Hoje começa a dar um calor, né? Já começa a dar uma raiva, mas enfim. A gente foi carregando nossa motinha e tal, e chegamos no hotel e vimos que a conta seria estratosférica, bateu aqui, mas tá, alguma coisa a gente vai fazer a esse respeito, sabe? E aí, no dia seguinte ou 2 dias depois, a gente estava passeando na rua conversando sobre isso e provavelmente jogando Pokémon GO, encontramos... O Mário abordou a gente e convidou a gente para ficar na casa dele. Foi um período maravilhoso, cara. Que demais. Incrível, e de uma amizade profunda. E uma coisa, por exemplo, quando eu tinha meus 17 anos, 18 anos, eu botava uma mochila nas costas, meu violão, e fui conhecer o Brasil. Fiz muito isso. E aí já aconteceu mais de uma vez de eu ficar tocando violão no ônibus e alguém de uma república fala, você é uma legal, fica a nossa república. E, legal, eu fui conhecer Minas Gerais, na república de uma galera que eu estava tocando violão. É divertido, mas é aquele... jovem que queria os 3 primeiros meses de viagem se divertir, fazer por ali, qualquer problema pode voltar para casa, porque ainda assim é um menino de classe média que tem uma grana no banco, com uma passagem, está de volta com segurança. Ali a gente estava desprotegido, eu costumo dizer assim, encarnado, né? Porque quando a gente tem muitas blindagens, é quase que uma metafísica, assim. A gente não está de verdade nos lugares, a gente está vendo através de um óculos de realidade virtual. Total. Porque a qualquer momento você aperta o botão de eject e você volta para sua zona de conforto. Caralho, é uma análise muito boa. É verdade, é isso, né? A sensação de que, tipo, se tudo nem tem essa, se tudo der errado, porque ali se der errado eu volto para casa, né? Isso. Qualquer coisa que te incomode, na verdade. A gente está muito intolerante com ver até onde isso vai, ou ser surpreendido pelo mundo. A gente tem uma coisa de controle muito forte, né? O ser humano tem isso, de querer controlar as coisas. E ali a gente estava, como eu costumo dizer, encarnado mesmo. A gente estava no mundo, de carne e osso. Tudo machucava, tudo doía. A neve machucava, ardia a nossa pele, queimava a nossa boca. A falta de dinheiro no banco, se a gente precisasse de qualquer coisa para fazer alguma coisa, não tinha para onde correr. Então a gente estava ali, a gente não tinha opção de estar em outro lugar. Nem na nossa fantasia, a gente não tinha opção de estar em outro lugar. Sonhar com uma coisa melhor, sempre, né? Esperança, fundamento primeiro para a gente viver uma vida feliz. Mas, e agora? E aí, então, foi o primeiro, acho que, amigo que a gente fez de uma forma verdadeira. A gente estava ali, a gente precisava do cara, tinha interesse? Tinha. Mas era um interesse tão essencial, sabe? Tão da base. E o que ele ofereceu foi tão pouco, foi tanto. Sim. Você consegue entender que Sim. a dimensão das coisas, se você ganha um presente, um iPhone 7 do seu influenciador favorito, que você foi na internet e falou, cara, me dá um iPhone, você dá um iPhone, posta nas redes sociais, eu dei um iPhone pro meu fã, não sei o quê. Claro que o cara vai ficar muito feliz. Agora, um cara que te põe dentro da casa dele, sim. pra você ficar lá, é uma dimensão, cara. E aí você ganha um interesse, uma paixão por aquela pessoa, que, e aí é uma gratidão, sabe? São sentimentos que a gente já não tem mais. Porque é tudo muito... Sim. Esse iPhone que você vai dar, vai quebrar daqui a 1 ano e a pessoa te esqueceu. Sim. Né? Não, e essa análise que você fez sobre estar lá em carne e osso e sobre como muitas vezes a gente está meio que nesse óculos de realidade virtual, eu acho que isso também é um dos grandes problemas. Eu me identifico, inclusive, com esse discurso, só que no outro lado do espectro. Você está com óculos. Eu estou com óculos de realidade virtual. E isso acaba retardando a minha evolução. Porque se em qualquer momento desse processo evolutivo aí de convivência e de trabalho eu tiver qualquer contratempo, eu tenho a opção sempre de falar, eu não preciso dessa merda, eu vou embora. Isso. Entendeu? Então vocês não, o de vocês era hardcore, de vocês era não, a gente tá na porra do Ushuaia, no fim do mundo. E, isso daí deve engrandecer, assim, né? Sim. Eu tinha muito essa questão também de fugir das coisas, sabe? Tipo, vixe, tá enchendo meu saco fugindo. de... Mas se você for pensar, foi uma peripatéia, como é que chama? Sim, é o ponto onde... Turning point ali. A gente saiu fugido, porque a gente estava de saco cheio disso tudo.
das coisas aqui como são, das discussões como são, a gente sempre achou tudo Então, mas idiota. a conclusão de ter fugido, digamos assim, foi que não tem como fugir. Não tem como fugir. Tipo, vai ter que voltar. E aí, o que você vai fazer? Não dá pra fugir. Só que eu sinto muito isso, assim, tipo, eu tinha essa questão. Eu não dá. Daí começou a encher meu saco, vixe, eu já tô indo embora, sabe? Sim, você viu, sim. nem tô mais aqui. E na viagem não tinha como, né? Sim. Não Que, tinha na como. verdade, eu acho que esse é um comportamento de pessoas privilegiadas como nós. A maioria das pessoas, Isso. acho que a maioria das pessoas que está ouvindo não tem essa de, Isso. eu tô de saco cheio, eu não preciso dessa merda. Tá todo mundo meio que vivendo o dia a dia. Você tem o seu emprego, os seus Isso, estudos e tudo isso. mais. E acho que é bom esse choque de realidade de vez em quando, né? Sim. Ao longo da viagem, vocês tiveram mais momentos de... tipo, resgate da fé da humanidade, assim, ou realmente, eu imagino que o mais pontual, o mais marcante tenha sido esse do Ushuaia, que foi o maior perrengue, mas vocês tiveram boas experiências, vocês tiveram grandes decepções com seres humanos e tal ao longo da viagem? Cara, a gente teve muitas experiências engrandecedoras, assim, em termos humanos, né? Eu consigo me lembrar de duas muito interessantes. Uma engraçada, que eu adoro contar essa história, porque a história é realmente muito divertida, e outra um pouco triste, porque a gente foi educado aqui no Brasil a ouvir que existe um preconceito racial no Brasil muito grande. Até foi um tema entre você e o Rafinha aqui. Cara, mas eu nasci, como eu falei, classe média, burguesinho, sem graça, assim, né? É que hoje em dia nós somos a maioria que apanha, né? Tipo, branco, classe média, não sei o quê. Só que eu estava lá, na minha classe média, só que tinha a empregada que cuidava da gente, lá, de mim e da minha irmã, era negra, tinha um filho negro que morava em casa, e ela me chamava de meu pretinho. Eu passei a minha vida inteira sendo chamado de meu pretinho, minha família até brinca que meu cabelinho rolou porque a empregada me chamava de meu pretinho. Né? E a Mira, eu tenho um carinho enorme por ela, até hoje a gente se fala sempre, sabe, nas redes sociais. Inclusive tudo. você relatou a despedida dela no... Essa é a Jo, essa entrou depois. tá, A Mira, quando eu era pequena. A que eu relatei foi a Jo que entrou quando eu tinha 8 anos. Certo, certo. A Mira me pegou de bebê. A história que conta é que minha mãe queria abortar e ela falou, não, fica que eu cuido. Uau. Então, como eu, nascido nessa família, eu vou falar que eu vivo num país que tem preconceito racial. Eu sei que tem todo o entorno da classe média irresponsável que não sabe o que está falando, tem. Mas, cara, era amalgamado na história da minha família e da minha casa. Sim, você não teve, você né? não enxergou o outro lado da história. E aí, eu ia saindo pelas ruas aqui, eu entro no metrô, como o Rafinha Basso falou na Praça da Sé, eu não sei quem é branco, quem é preto, quem é azul, quem é verde, quem é rosa, quem é... Eu não sei. Eu não sei diferenciar as pessoas por cor, raça, seja como é que as pessoas falam. Realmente não sei. E eu sempre achei que no Brasil existe o preconceito racial na questão dos empregos, você vê nas estatísticas, os dados, as coisas. A maioria do país é negra, a minoria no Congresso é negra, não faz sentido. Estatisticamente, a gente vê que existe sim esse preconceito, isso tem que ser sabe, tem que ter uma luta aguerrida para chegar na justiça a esse respeito. Claro que sim. Só quando a gente chegou nos Estados Unidos, a gente foi para um lugar para Atlanta, é um lugar nos Estados Unidos onde existe o bairro do preto e o bairro do branco. O bairro do preto custa menos da metade do preço, uma casa, do que o bairro do branco. Quando a gente comprou o nosso motorhome, o cara que vendeu o motorhome falou pra gente, olha, vocês não tem problema nenhum de andar pelos Estados Unidos em qualquer lugar que vocês quiserem. A não ser que passe um preto na rua. Só não passa na Geórgia. Tipo, só não passa na Geórgia porque lá o negócio é complicado. Eu falei... Mas de onde vem esse comentário dele? Eu não entendi. Porque a gente ia dormir, às vezes, no Walmart. Assim, a gente perguntou se era seguro. Tipo, tem como viajar, assim, de boa pelos Estados Unidos? Ele falou, não, de boa, sem problema nenhum. Só não passa por alguns lugares que são mais perigosos. E a gente passou, né? E aí ele falou especificamente assim, se você estiver num lugar e tiver um preto se aproximando, tranca o carro, toma cuidado. Então, assim, aí que eu comecei a falar, não, calma, a gente fala sobre preconceito no Brasil, eu nunca ouvi nada parecido com isso no meu país. Alguma coisa tá estranha. Né? A gente não pode simplesmente comprar o discurso americano e trazer para o Brasil, porque não é essa a realidade. E é por isso que cria várias distopias, assim, porque a gente ouve uma enxurrada de coisas do lado de lá, vamos colocar aqui que a gente sempre diz que é a esquerda que defende, né? A gente ouve a esquerda defendendo que não existe, realmente não existe aqui. A gente chegou em Atlanta, aí vimos um grupo de negros conversando, assim, Savannah. Vimos um grupo de negros conversando e a gente se aproximou. Eles viram a gente se aproximando, só tinha negros em volta. Eles viram a gente se aproximando e eles baixaram a cabeça. Não olhavam no olho. Que horror. Não olhavam na nossa cara. Mano. E a gente reparou que andando na rua, os negros viam a gente perto, atravessava a rua, abaixava a cabeça, não olhava no olho. Que horror. Principalmente os mais velhos, assim, que passaram aquela fase complicada. Tipo, os mais velhos chegavam a cortar o coração, assim. Eu chorei muito. A gente foi pedir um lanche num restaurante porque a gente realmente não sabia que a gente estava se metendo no que eles chamam de bairro de preto. A gente não sabia. A gente, como eu te falei,
Eu sei que eu tô blindado no Brasil, minha história no Brasil foi uma história de muita blindagem, mas não existe isso aqui em nenhum lugar. Eu viajei o Brasil inteiro, cara, inteirinho. Eu nunca vi nada parecido com isso. A gente foi pedir um hambúrguer no restaurante, quem estava atendendo era um negro. Aí a pessoa da frente, nossa, era um negro, pediu, o cara atendeu, olhando no olho, sorrindo, fez piada, não sei o quê. Eu fui o próximo, ele abaixou a cabeça e falou, pois não, senhor, o que você deseja? Caralho. Com voz baixa, olho abaixado, sim, perguntando tudo. Aí o de trás era negro, ele já voltou a sorrir e atender a pessoa normalmente. Aí eu falei pra Jana, olha, isso aqui é sutil, mas aqui tem alguma coisa estranha. Eu tinha alguma noção sobre a segregação racial ser bem mais acentuada nos Estados Unidos, mas eu não fazia ideia de que o negócio seria Ainda tão explícito, assim, né? velho. Em alguns lugares, mas é porque isso não existe lei que obrigue o cara a fazer isso, mas é que foi tão forte, tão humilhante que você sequestrou a autoestima daquelas pessoas por muitas gerações. Sim. E a pessoa não tem autoestima, ela se vê menor do que um hippie imbecil branco que está passeando pelo país dele, sabe? Eu provavelmente sou, vamos dizer, em muitos aspectos, né, muito menos do que aquele cara, sabe? Sim. Que está ali no trabalho dele fazendo tudo. E aí? E por que sequestro de autoestima foi esse? Que serviço bem feito desse estivador, sabe? De destruir a pessoa. Pois é, não, eu sei que existe uma parada histórica nos Estados Unidos que mesmo depois de abolição de escravidão, ainda tinha as leis Jim Crow que segregavam pra caralho. Dizem que, inclusive, existe tanta segregação geográfica mesmo, justamente porque pós-final da escravidão, se você quisesse fazer uma casa, por exemplo, o banco só dava crédito para brancos, então o negro foi empurrado para as periferias. Então, aquele papo de que a escravidão acabou, mas a segregação, de fato, nunca acabou, né? Não, lógico, eles não dão emprego. Eu realmente não tive nenhuma experiência dessa, cara. Eu tô realmente embasbacado com isso. Porque a gente estava naquela região, né, escravocrata dos Estados Unidos, né, os que foram contra a abolição e todas essas coisas. E ficou. Então a gente, sem saber, entrou no McDonald's de um bairro negro e as pessoas acharam que a Jana era um alienígena. Juro por Deus, foi assustador, assim. Nela, eles ficaram olhando assim, tipo, a gente sentada, eles ficaram olhando assim com o olho arregalado, tipo, o que vocês estão fazendo aqui? Aí deu, tipo, 2 minutos, sei lá, tinha umas criancinhas, a gente começou a sorrir pra eles, acenar, assim, pras crianças. Cara, abriram um sorriso, assim, na hora. Mas foi, assim, de dar um ruim, sabe? Tipo, a gente ficou mal, assim, não acredito. A gente chorou muito. A criança tava esperando o meu sinal pra ver se ela podia sorrir pra mim, porque eles têm medo, tipo, é horrível. Nossa. Essa foi a coisa mais triste. A sensação que a gente teve que aquela criança, assim, sensação, posso estar falando uma bobagem enorme, mas é a primeira vez que ela deve ter visto um branco no bairro dela, sorrindo pra ela, no mundo dela, no universo dela, pessoalmente, sabe? Isso foi, cara, um corte assim no coração. Você tentar falar com alguém olhando no olho e ela baixar a cara pra você, é uma coisa que te faz tão mal, cara, tão mal, porque você sente um bosta. Imagino. De fazer parte da outra raça. Parece que tá compactuando com isso. Parece que você tá compactando com isso. Aí depois que a gente entendeu isso, a gente parecia 2 retardados naquela cidade, porque a gente saía rindo e acenando igual. Tipo, rapaziada, comigo vocês podem ser da hora. É um oposto imbecil. Façam isso, tipo, tá tudo bem. A impressão que eu tenho é que o americano, eles têm uns valores que são... Em alguns aspectos, lógico, a gente não vai fazer nenhum tipo de generalização ignorante aqui, mas me parecem que eles valorizam umas paradas, o lance do status social, sabe? Os caras chamariam de clout lá, né? Que é o lance o lance das aparências mesmo, Sim. o lance da imagem, do Instagram e de não sei o quê. Vocês conviveram com isso e tiveram essa impressão de que realmente é um povo que valoriza um pouco mais esses valores... Valoriza esses valores superficiais, assim, ou não? Não, cara, eu acho que não é nenhuma impressão, assim, é uma coisa, é um fato. Inclusive, eu acho que tem uma entrevista da Ana Hickman no programa do Porchat que, para mim, resume tudo. Ela falou, existe até uma hipocrisia do brasileiro dizer que isso é uma postura do americano, porque eles criticam o tweet dela falando almoçando em Paris e tomando café da tarde em Nova York, e eles seguem todos a Kardashian no Twitter. Não é uma questão do americano, é uma questão contemporânea, do mundo todo, só que lá eles não têm vergonha de assumir. Eu acho que lá isso está explícito. Isso, eles não têm problema com isso, assim, tipo, tá claro, sabe? Está explícito. As pessoas querem a forma, as pessoas querem a beleza, quer ver gente feia, vai no espelho, né? Você entra no Instagram para ver coisa bonita.
Então, é um pouco isso, né? Você quer ver o celular quebrado, você olha o seu. Você vai ver no Instagram o mais legal, o mais top, o mais moderno. E tem muito dinheiro envolvido. As marcas querem que o novo esteja sempre na cara. Então, existe muita injeção de dinheiro. E a gente está se acostumando, é um sedativo, assim. A gente gosta da novidade, nosso cérebro funciona à base de novidade. Então, eu acho que não é um fenômeno americano. A diferença é o americano não tem vergonha de assumir. Não perde tempo também, né? Tipo, eles tratam com aquela coisa assim de, você vai gastar? Você tem dinheiro? Então eu vou ceder meu tempo aqui pra te atender. Você não vai gastar? Já me avisa que eu não vou ficar aqui, tipo... É bem claro, fazendo isso, justiça, loja, né? Tudo, né? Fazendo bastante justiça com eles. Eu não acredito, não sentimos em nenhum momento que fosse uma coisa, você parece rico, você tem privilégio, você parece pobre, você tem, como existe no Brasil. O Brasil não sinto que o Brasil tenha tanto preconceito com o negro do que com o pobre. Eu acho que aqui quem sofre no Brasil é o pobre ou aquele, né, que parece pobre. Né? Nos Estados Unidos não é muito isso, não. Nos Estados Unidos você vai comprar ou você não vai comprar. Você tem dinheiro, você Fala não tem logo, dinheiro. Tipo, fala não, logo. não faz eu perder meu tempo. E com o negro, né? Tem sim essa segregação. Mas e a outra questão é a grana. Você vai comprar, você vê aqui, você tem seu dinheiro. Porque assim, respondendo a sua pergunta de uma forma bem objetiva, isso tem nos Estados Unidos, é mais claro, é mais explícito, mas tem um propósito, que é fazer o capitalismo funcionar. Lá é um capitalismo esclarecido e o capital gira, e é importante que ele gire, que ele circule, e é por isso que os Estados Unidos funcionam, porque o capital, claro que tem as maiores riquezas também estão lá, as famílias que acumulam, que é o grande câncer do capitalismo, que com as 10 famílias têm dinheiro de metade baixo da humanidade, isso a gente sabe, já careca de falar, tem o acúmulo lá, mas em contrapartida, socialmente, o capital gira muito fácil. Você deposita o dinheiro à meia-noite no caixa eletrônico, meia-noite está na sua conta. E a gente teve experiência, isso acontece. Vai vender um carro como a gente vendeu, você vende, no mesmo dia o carro já está com o novo dono. No dia seguinte está emplacado. As coisas são eficientes no sentido do fluxo de capital. Então é importante que seja claro quanto dinheiro você tem. Então é fácil. Você entra num site lá nos Estados Unidos, você vê quanto o cara tem na conta, qual é o patrimônio dele, quanto ele... Não, e eles falam abertamente sobre isso. Essa semana um jogador da NFL, Antônio Brown, ele foi transferido e ele postou no Instagram dele sobre o grande feito, porque é o maior contrato da história lá, porque ele vai ganhar 450 milhões de dólares nos próximos anos, e o jogador posta abertamente. Aí, rapaziada, meu grande mérito aqui, ó, vou ganhar 450 milhões, e ninguém falaria isso no Brasil. E é impressionante que eles realmente têm essa relação com o porque a gente estava nos Estados Unidos, encontrou um cara no elevador, contando dinheiro. Não lembro disso. Não foi com você que a gente estava? Não lembro. Nós só nós dois no elevador, que a gente estava indo lá na casa que vocês alugaram na disso, Califórnia. Em Los Angeles e tal. Mas eu lembro e aí a gente estava subindo o elevador, talvez você não tivesse no elevador. Dinheiro contando, tipo, assim. com uns $4 mil, notas de 100, contando e falando, pá, hoje eu ganhei uma bolada, assim, no elevador. Ele estava indo para uma festa, tipo, ele estava indo para uma festa contando isso, vou gastar tudo hoje, assim, tal, com os bolão, tinha uns $4 mil, contando dinheiro feliz no elevador, mostrando para todo mundo. De certa forma, o consumismo americano é fascinante, né? É muito da hora você entrar no outlet e achar um tênis que custa R$800 aqui, que custa $18 lá, principalmente o meu, porque pé grande, aí acaba ficando lá, desovando. Só tem lá, Então, isso, de certa forma, é atraente pra caralho, e aí você consegue entender por que as coisas são desse jeito, né? Se a gente tivesse esse mesmo formato, assim, bem claro de capitalismo, e onde tudo fosse acessível, onde tivesse o dólar menu do McDonald's, onde literalmente o morador de rua pode ir lá, conseguir $1 e comer um lanche, sacou? Tipo, a gente não tem essa parada, né? Então, dá pra compreender, né? E aí sim, nesse sentido, não vejo nem com maus olhos a coisa da imagem, da aparência dos Estados Unidos ser tão forte, porque foi uma sociedade que se formou em cima disso. Tudo nos Estados Unidos é baseado na imagem e a coisa funciona assim e tem que ser assim, né? O dinheiro lá, o dinheiro que você tem no bolso não é tão importante quanto as ações, o mercado especulativo. Então, tudo lá é especulativo. A saúde é especulativa, tudo. O mercado imobiliário especulativo. O Brasil também tem os embriões disso, né? Mas lá, mais importante do que você ter o seu imóvel, você ter uma dívida do próximo imóvel. E pagando para sempre. Pagar para sempre. Toda essa questão do leasing, né? Isso é muito importante. De carro, até de TV, você troca com uns financiamentos e coisa do tipo. É um negócio muito doido. Aqui no Brasil, quanto mais você deve, mais sujo o seu nome fica. Lá, quanto mais você deve, mais limpo o seu nome fica. Mais crédito você ganha. É sério isso? Se você tem muitos crediários e você paga em dia, você ganha mais... Você não pode ficar com coisa em atraso, mas se você tiver um monte de conta que você paga certinho, mais crédito eles vão abrindo para você comprar mais. Para você ter mais, porque o que interessa para o americano é você
pagar sempre uma continha para o mercado girar, para o capital estar sempre sendo injetado e circular. Então, isso é uma coisa muito interessante do sistema de lá, que os liberais queriam trazer para o Brasil, mas existe essa ingenuidade do liberal que nunca foi num assentamento sem terra, que para ele os quilombolas são pesados em arrobas, e que lógico, o sem terra é um vagabundo que está pegando em arma. O lado sombrio da parada, que é como, não dá para fazer omelete sem quebrar ovo, entendeu? Para a gente conseguir implementar esse tipo de liberalismo aqui, algumas favelas vão ter que pegar fogo, né? Meio treta, meio complicado. É esse que é o problema, que a gente vê que o sistema em si tem... Cara, você vai ter... Agora nem dá para discutir isso no podcast. Lógico que tem bilhões, né, de problemas, mas funciona, é legal, todo mundo tem oportunidade, todo mundo tem seu emprego e tal. Só que é um tipo de escravidão. Assim, você vai fazer uma cirurgia no hospital, a gente conheceu uma moça que teve um tumor no cérebro, pagou $500 mil na primeira cirurgia, R$2 milhões, e teve que fazer uma segunda. E pagou também. Ela não tinha dinheiro? Claro que não tinha, ninguém tem. Mas é isso que o governo quer. Existe um monopólio lá da saúde, né? Eles cobram quanto querem. Como é que chama? Tomografia. Chega a custar $16 mil. Sim. Não, histórias de gente que se acidenta, sei lá, se você estiver praticando esporte ou coisa do tipo, que você não chama nem ambulância, né? Porque se você não tiver dinheiro para a ambulância te levar até o hospital, você não tem, não tem SAMU. E aí um trajeto normal de ambulância custa $10 a $15 mil. Então, você teve um infarto e chamou a ambulância, você vai ter outro. E aí eles parcelam isso em tipo 1 bilhão de vezes. Você morre pagando $80 por mês, mas você vai pagar para sempre, né? Porque assim, eles perceberam que as pessoas não querem ter dívida. Então, como é que a gente faz as pessoas terem dívida? Vamos privatizar o sistema de saúde, deixa os caras cobrarem quanto eles quiserem e o Estado interfere ali, tipo, pagando a sua conta e deixando você com uma dívida com eles e você alimentando. Então, eu acho que existe muita ingenuidade quando a gente fala sobre privatizações e o sistema. Existe muita ingenuidade. Quem não vê, de fato, como funciona nos lugares, não sabe mesmo. Sabe? Não existe o sistema perfeito, nem tudo são flores. Isso, não existe, não tem como. Lá foi o país onde vocês mais passaram tempo da viagem, porque vocês fizeram... O lance é que vocês subiram toda a América, passaram tudo, mas aí vocês meio que atravessaram os Estados Unidos de ponta a ponta, ou não? A gente ficou fazendo um zigue-zague, né? A gente fez 50 mil quilômetros nos Estados Unidos da primeira vez. Uau! O nosso foco era só fazer, tipo, natureza, assim, parques nacionais. A gente fugiu de cidade grande porque a gente queria se enfiar no mato mesmo. Que, aliás, são muito lindos, né? Isso realmente, eu acho que é um lado que talvez a maioria do turista brasileiro que vai pra Disney não tá ligado. Eu não conhecia, os parques naturais dos Estados Unidos são muito lindos. Eu não fazia ideia que tinha tanto parque bonito. Eu conheço, tipo, 3. Você foi no Zion, né, agora? Fui pra Zion, estive também... Grand Canyon, né? Você foi? Fui pro Grand Canyon algumas vezes. Fui 2 vezes pro Grand Canyon, uma vez pra Zion e... eu não me lembro. Eu não visitei. Eu quase fui pra Yosemite lá, mas não cabia na viagem e tal. Enfim, mas eu acho muito louco isso. Não, são maravilhosos, assim. Os de Utah ali, aqueles vermelhinhos, né? Nossa, aquelas montanhas vermelhas, aquilo lá é muito foda. Eu não vou assumir aqui que eu tô sem habilitação, né? Porque eu não vim de Uber pro UOL, mas de qualquer forma, eu não poderia pegar carro nos Estados Unidos, então meus brothers sempre são os que dirigem. Eu falei, não, deixa eu dirigir esse trecho aqui, e por coincidência, foi a saída do Parque de Zion, que é um zigue-zague no meio de canyons. Isso, é maravilhoso ali, né? É completamente surreal, é um negócio... Puta que pariu, sabe? É que a gente fala que o Brasil é abençoado por Deus, natureza linda, não sei o quê. Cara, aqui a gente tem os verdes mais bonitos do planeta e a gente tem os azuis mais incríveis do planeta. Praias maravilhosas. Agora, você quer ver, cara, os vermelhos do planeta? Vai para os Estados Unidos. Caralho, como existe vermelho. Yellowstone, né? E os amarelos. Pô, velho. Cara, tem um lugar chamado... A emoção da pessoa. A emoção da pessoa deixa claro, né? Sim, mas é foda, porque... Às vezes, esses papos de viagem, assim, é meio complicado, porque você fica falando umas paradas e a galera que... Não viu. Sei, eu acho meio... Eu vejo, por exemplo, o programa o Porta Fora, lá do Porta dos Fundos e tal. Eu acho, às vezes, é um papo meio arrombado. Um papo meio tipo... cara, eles sabem. Mas, enfim, é sedutor, então não tem como evitar. E o lance o Grand Canyon... Não tem como tirar foto. Não adianta você tentar dar a dimensão. Não adianta você... Você pode fazer um vídeo, panorama e mandar para alguém. A experiência de ver o Grand Canyon de perto você fica embasbacado, né? Você fica simplesmente... Você fala, mano, o que é isso? Eu posso dizer, cara, que é o parque nacional mais imbecil dos Estados Unidos, assim. É coisa que você olha e fala,
tá, já vi coisa melhor. Sabe, sendo bem arrogante, assim. Sim, porque, não, eu imagino. Quantos o parques Grand vocês Canyon visitaram? É um buracão, né? A gente viu os 24, né? Acho que são 25, Entre a gente só não 25 viu... e 30 parques a gente passou. A gente viu quase... A gente só não viu uns 3 ou 4 de todos os parques nacionais dos Estados Unidos. Então, é uma loucura, cara, porque os Estados Unidos tem uma dimensão... O Brasil é gigante, só que o Brasil tá todo aqui nessa região tropical, assim, né? Então a gente tem uma coisa muito tropical lá em cima, e você vai descendo, tal, equatorial um pouco, aí vai descendo tropical, e o Brasil é meio uniforme, como eu disse, tudo verde e azul. Nos Estados Unidos você começa no deserto, pau! Você tem o Caribe ali, né? Aquela região de Key West, da Flórida, que são as praias meio parecidas com as praias do México, que a gente foi lá, não deixa nada a desejar ali. Key West, né? Aí você vai... eu fui para Key West também. Maravilhoso. Muito lindo. Maravilhoso. Um dos pôr do sol mais bonitos, que também aplaudimos o pôr do sol. Sim. E olha que eu não curto esse tipo de coisa. Valeu a pena. Ela se emocionou no pôr do sol. Coisa linda. Que Key West é a cidade mais próxima de Cuba, né? Já é praticamente América Central e a vibe já é meio essa, né? Posso estar falando uma coisa erradíssima, mas eu acho que são 100 quilômetros até Cuba. Você consegue enxergar. Bem pertinho, né? Ali em Key West tem um museu, não sei se teve a oportunidade de ir, que tem um museu onde tem o boneco que inspirou o Chuck, o brinquedo assassino. A gente fez um filme sobre isso, né? Como é o nome? Robert the Doll, a gente fez um vídeo lá, é sinistro, cara. Dizem que se você entra lá e tira foto do boneco sem pedir autorização, sua vida acaba. Caralho, ele te amaldiçoa. Ele te amaldiçoa. E a galera manda carta pedindo autorização. Perdão, sabe? Pedindo autorização pra isso. Filmar ele, tirar foto. A sala inteira cheia de cartas de pessoas que tiraram foto, postaram sem pedir autorização e a vida virou uma desgraça depois. Então eles mandam pedindo desculpa e o cara pedido parar de infernizar. Parar de infernizar a vida. E é brinquedo assassino, assim, o boneco que inspirou. Aliás, só um pequeno parênteses, eu acho muito legal porque os Estados Unidos, com a cultura do Halloween e tal, Ghost Towns. O negócio fica assustador de verdade, né? Fica. Eles não é essa parada. A gente tem, pelo menos a visão que eu tinha de Halloween, essa coisa meio festiva, tipo, vamos vestir uma fantasia de bruxa e tal. Mas tem essa vibe de de terror, o cacete, de tentar ser o mais medonho possível e tal. Acho isso muito legal, essa parte. E tá no imaginário do americano esse medo do africano, né? Assim, aqui no Brasil a gente tira sarro, cara. Eu acho que só quem tem medo do africano aqui é o pessoal da Universal. Que saiu da Universal, ninguém tem realmente medo da macumba do africano, sabe? É uma coisa muito do dia a dia, assim. Sim. Eu não sei se a pessoa se abala de ver uma mandinga numa encruzilhada. Eu não sei se você não for evangélico, talvez você não se abale. Talvez você não se sinta confortável, mas eu acho que não é que nem lá, que os caras realmente têm medo. Eles acreditam, cara. Outro dia a gente viu na internet alguém falando que a Gisele Bündchen é bruxa. Porque a Gisele Bündchen fez uma mandinga lá pro cara ganhar não sei o que do jogo. O marido dela vacilou, foi falar pra uma entrevista que ela faz umas bruxarias, ela bota umas pedras nele, faz umas rezas, e os caras começaram a acreditar de verdade, assim. Olha aí. Falar que ela é bruxa. Sensacional. Então, quando você tem alguém querendo causar medo, é um X de medo. Mas o medo real você sente na resposta e na visão daquele que tá com medo. Então, tudo que é construído não foi construído por quem está tentando te dar medo, foi por quem teve medo daquele boneco. Então, é um universo muito mais assustador, porque a história dele era que uns escravos que cuidavam de uma criança que tinha uma esquizofrenia, os senhores da casa lá batiam nessa escrava, ela era africana, e ela fez um voodoo para se vingar no boneco do menino. E aí a história meio que o menino matou os pais e depois ficou com o boneco no quarto. A casa tá lá e tudo. Ele ficava na janela olhando para as pessoas, tudo. E todo crime que ele cometia, ele punha a culpa no boneco. Ele fez umas coisas malucas, matou umas pessoas, fez umas coisas erradas. E ele sempre dizia, não fui eu, foi o boneco que fez isso. Começou com coisas pequenas, quebrando louças dos pais, e acabou com uma história medonha de matar a própria esposa, os pais, a porra toda. E acho que se matar depois, e o boneco ficou lá. Então, eles contam a história como os voodoos dos africanos e tal. E eles têm muito medo disso, cara. A gente foi para New Orleans e você vê que tem um terror em cima da cultura afro lá, né? Caralho. Muito. Eles são apavorados com o que o negro pode fazer para destruir a sua vida, sabe? E os que não têm medo de verdade aproveitam o medo da galera ganhar uma pra fazer aqueles rolês. Lógico. Isso, tem uma coisa que eles sabem fazer, é dinheiro, né? Então, é tudo muito assustador, mas não era nem sobre isso que eu ia falar. Eu ia falar que atravessando essa sala do boneco, tem uma
lancha, assim, como é que chama isso? Uma balsa? Bote, né? Um bote, feito com porta de armário, amarrado. De gente que veio de Cuba. De gente que veio de Cuba. Uau! Porque parece que tinha uma lei aí que, claro, você não pode sair de Cuba e ir para os Estados Unidos, acho que é proibido, não deve ter linha aérea que faz isso, mas os Estados Unidos, como estava em guerra declarada com Cuba, ofereceu asilo político para todo cubano. Por isso quem tem tanto conseguisse cubano chegar, lá. eles davam Entendi. asilo, tipo, do Por isso- jeito que Por isso que a conseguisse. Flórida é toda assim. Por isso que a Flórida tem Acho que tanto tem um pouco cubano. a ver com até o plot do Scarface e tal, os barcos cheios de cubano que... Isso. Não, se bem que não sei se dava pra... Mas enfim, eu imagino... Da mesma maneira que a Califórnia tem uma parada com os mexicanos, Isso. a Flórida tem essa parada com os cubanos. E que ali tinha uma guerra declarada e tal, então os Estados Unidos não passar de grandíssimo filho da puta, falou, olha, se vocês cubanos estão inquietos com o governo que a gente quer derrubar, pisou aqui, a gente não vai buscar porque a gente não vai se meter, mas pisou na areia da Flórida, ganhou asilo político, green card. Então muita gente tentou. E aí lá tinha vários barcos, assim, feito, cara, os caras com porta de armário, amarrado, assim, navegando para tentar chegar nos Estados Unidos e ganhar o green card e ficar com asilo político lá nos Estados Unidos. Caralho. Incrível, né, cara? Incrível o que o ser humano faz. E qual foi o ponto alto da viagem americana? Tipo... Acho que a gente tem pontos altos diferentes, né? Fala o seu aí. Não, fala o seu primeiro pra eu analisar. Pra eu julgar e ver se eu... Fala o seu primeiro. Não, tem dois. Um é aquela história que eu ia contar, mas eu não terminei de contar que você perguntou antes, lá Perdão, atrás. sim. Não, a gente estava no meio do pensamento de experiências que engrandecem. Sim. Que eu estava falando dos negros lá, eu falei, isso não engrandece nada, isso só diminui a gente. Claro, é um exercício de empatia gigante, de realmente entender. Quando alguém fala para você, esse grupo de pessoas está sequestrando a minha autoestima, a gente não sabia o que significava até ver alguém de cabeça baixa olhando para você. Triste. Isso é muito triste, mas como é que ia acabar isso em alto astral? É que a gente foi lá nos museus do Martin Luther King e leu os discursos dele, viu a importância que aquele homem teve para a cultura dos Estados Unidos. Todo mundo sabe, eu tive um sonho, né, o texto dele, todo mundo sabe do que se trata, eu já ouvi em algum lugar e tudo. Mas a gente perdeu ali aqueles 5 minutinhos, sabe? E eu acho que foi uma experiência de coisas que a gente sabia, mas que agora caiu a ficha. E pô, que foda, cara. Que o mundo tenha mais desse e menos do ele sim, do ele não, e dessa turma toda aí. É isso. Que homem, que ser humano e que movimento. Não só ele, claro que eu não sou ele, mas que movimento grande, sabe? Sim, não, e pegar as comemorações de aniversário do Martin Luther King nos Estados Unidos, incrível. Realmente, eles penetram, inclusive eu que sou muito fã de esportes americanos e tal, todo mundo homenageia é realmente um grande acontecimento, ele tem uma relevância muito forte lá. Né? Esse movimento é maravilhoso, assim, e foi uma lição de não abaixa a cabeça, cara. Sabe? A gente não se engaja em problema porque a gente vê que onde a gente está agora não tem repercussão. A gente não tem para quem falar. Um pouco que o Rafinha estava falando com você aqui, que ele falou, eu não tenho um grupo, eu não sou de esquerda, não sou de direita, mas aí só por estar com vocês de Barbados eu já sou de esquerda. A gente não tem um grupo porque a gente não gosta nem das discussões, cara. Hitler era de esquerda ou de direita. Cara, Hitler era um monstro. Não está suficiente. Não é? A gente não precisa entrar em pormenores. Se tem alguém com um comportamento monstruoso como esse, foda-se ele é direita ou de esquerda, cara. Ele é um monstro também. Julgue pela monstruosidade, pare de perder tempo com groselha. Então a gente não consegue nem entrar, sabe, nas discussões. Falar que você é muito bobo. Sim, eu cheguei a pensar em perguntar sobre isso, porque é o tipo de... Às vezes acho que é o tipo de energia que a gente nem precisava nem trazer para o papo aqui, porque eu sei que a gente tem coisa muito mais interessante. Mas eu percebo esse viés. Você é um cara... Porra, você veio da USP, sacou? Você teria... como você disse, só um hippie de classe média que fez filosofia e o cacete. Você tem a faca e o queijo na mão para ser um cara amado ou odiado por muitos por causa desse viés que poderia se apresentar, mas que, de certa forma, eu ia até perguntar se seria um negócio consciente por causa dos negócios, mas o que me parece é que é muito sincero que a partir do momento que você começa a observar o mundo e vocês tiveram a oportunidade de, pelo menos parte dele, observar realmente de perto, alguns pormenores vão perdendo a força. Você fala assim, não, eu não vou parar, sabe assim, tem gente morrendo de fome aqui, tem gente fazendo isso aqui, a gente não vai ficar discutindo essas besteiras. Dá uma cansada, né? Porque a gente sacou, assim, a gente não é um político, a gente não é pastor, a gente não é... Então a força que a gente tem é nas redes sociais. E nas redes sociais você tem milhares de pessoas que, no fundo, cara, não querem se modificar ou aprender alguma coisa ou sequer ouvir o que você está falando. Você serve para o teu público enquanto você diz o que eles querem ouvir. Você mudou disso. Você está sentindo isso agora, mudando um pouco o seu discurso? Enquanto na hora que você mudar o seu discurso, você deixou de servir para alguma coisa para ele, ele já... Então, como a gente está num lugar onde a gente tem uma visão, não vou dizer
melhor ou pior, mas um pouco mais complexa sobre alguns assuntos, que é muito difícil a gente se posicionar afirmativamente sobre alguma coisa, porque a gente sempre se questiona, né? O tempo todo, assim. Do lado do outro, pô, esse cara é um monstro, mas tá, de onde vem essa monstruosidade? Não dá pra gente tratar isso, não dá pra gente lidar com isso de outra forma. A gente chegou num estágio, antes eu fazia piada, como o Rafinha faz, agora eu tô no estágio de, não quero nem fazer piada desse cara, eu só quero que ele não seja assim, sabe? E aí não tem o espaço do diálogo, porque, como você está cansado de falar nos podcasts aqui, a gente vive na era da pós-verdade, que a pessoa acredita no que quer, você prova que aquilo é uma falsidade, ele vai atrás de outra mentira, então não tem conversa. E a gente cansou, sabe? Não quero mais conversar, sabe? Vamos dar um exemplo, entendeu? Sim. A gente entrou nessa, vamos ser pequeno, não vamos ter um séquito, não vamos ter grupo, não vamos levantar bandeira, mas vamos dar um exemplo de que é sim possível amar, no mundo de hoje, é possível se entregar para alguém, é possível conhecer profundamente alguém. As relações não precisam ser tão frágeis. Não é que a gente nunca tem problema, nunca tem discussão, nunca tem coisas nela que eu não gosto, coisas em mim que eu não, mas é que a gente tá disposto a ficar amarrado junto, enfrentar as coisas junto. E tivemos o privilégio de descobrir como fazer isso de um jeito do caralho. Sim. Porque a gente reaprendeu a amar no mundo moderno. A gente fala, a gente é um casal analógico no mundo digital, né? Então a gente falou, putz, não vamos ficar falando muito, vamos dar o exemplo. Sabe? Então, essa mensagem eu sempre tento passar nos vídeos, eu vou colocando. Quer ouvir, ouve. Não quer ouvir agora, ouve daqui 50 anos, daqui 60. Deixa teu filho ouvir. Mas olha o exemplo de um casal, cara, que tá cruzando a vida com dignidade, que sabe, sabe, dos privilégios, sabe quem ele ofende por estar na posição que está só por existir. Eu sei que eu ofendo muita gente só por existir. Mas, pô, é a minha condição existencial. Eu tenho consciência disso e eu vou fazer o mínimo possível para ofender essas pessoas que eu naturalmente ofendo. E trazer de dentro de cada um o melhor que elas têm, sabe? Então é isso que eu sempre... Nós dois esperamos isso. Quem está vendo o que a gente tem vai extrair o melhor. Não vamos tirar o que tem de pior. Porque é muito fácil, né? Isso também eu vejo muitos vezes falando aqui nos podcasts, né? É muito fácil você atrair pessoas fazendo com que elas tirem de dentro dela o que elas têm de pior. Porque todo mundo quer vomitar, tirar de dentro, falar, se juntar com pessoas para atacar pedra. Isso é muito divertido, isso é excitante, é tesão. A gente tenta o caminho contrário. Sim. Pô, vamos curtir, vamos se abraçar, jogou pedra, vomitou ali, beleza, agora, pô, vamos dar uma risada. Eu acho que é uma resposta mais saudável, né? É muito atraente estar do outro lado, e eu me perco nisso em vários momentos também, sabe, você deixa um pouco parece que a situação exige radicalismo em alguns momentos. Sim, claro, mas eu concordo que exige. Mas não é para todo mundo. Eu entendo, exatamente. Eu também acho que a gente precisa... eu não sou você. Definitivamente eu não sou você. Mas eu acho que a gente acaba construindo melhor, a gente constrói mais coisas concretas fazendo da maneira como vocês estão fazendo, sabe? Eu acho que principalmente agora, a gente está num momento de tanta histeria que alguém vai ter que parar de tacar pedra. Alguém vai ter que falar, rapaziada, peraí, sabe, o papo de ver o mundo de fora lá dos astronautas. Vocês têm que entender que o buraco é mais embaixo e vocês estão se matando por besteira, entendeu? Por pouco, né? Por pouco. E aí, essa era uma coisa, e a outra coisa, que aí volta para o assunto que ela perguntou, o ponto alto da viagem. O ponto alto da viagem para mim foi Yellowstone, mas eu concordo com você. Foi falando de viagem, para os lugares que a gente foi, que as pessoas não foram, é foda, porque é chato, não dá nem pra mostrar foto no podcast. Eu me arrependi da porra da pergunta, porque foi a única pergunta da entrevista aqui. E aí, gente? Qual foi o melhor momento? Mas eu posso contar uma história, que eu adoro contar a história, porque eu me sinto um super-herói quando eu conto ela, que não é exatamente sobre os lugares lindos que a gente não consegue mostrar, porque não tem aqui o recurso da fotografia. Que uma vez a gente estava no estacionamento do Walmart, hoje é 1º de abril, eu posso contar a história do jeito que eu quiser. Boa. A gente estava no estacionamento do Walmart, lá dormindo, em Santa Fé, que chama? Não. A cidade do Breaking Bad? Não é Santa Fé. Santa Fé não, é Albuquerque. Albuquerque. A gente estava em Albuquerque. É legal, eu tenho uma curiosidade, só por causa de Breaking Bad, na verdade. Mas a cidade é legal. É legal, a gente andou no motorhome da série, tudo, no Metal. A gente foi no Pôr dos Hermanos. No Pôr dos Hermanos, a gente namorou na frente do Pôr dos Hermanos, sei que você me entende. Paramos ali no estacionamento do Pôr dos Só Hermanos. Só pra ter esse marco na vida. Lógico, né? Nunca dissemos isso nenhuma, publicamente. Não. Então, o pessoal que tiver aí pra fazer tour de Breaking Bad e estiver passando pelo Albuquerque, quando passar lá... Joga aquela líquido azul lá que brilha, sabe? Haverá descendentes de Janamina e Guilherme Toledo no estacionamento. Demais. Vamos clonar vocês estão fodidos. Lá no Pôr dos Hermanos a gente fez, cometemos um crime, um pequeno felony. Mas não tem problema não. Mas ali, cara, no Pôr dos Hermanos, foi sensacional.
Eu vi uma história de que a casa onde gravaram o Breaking Bad, que tinha um lance que tinha uma pizza no telhado num episódio, e que eles colocaram até placa lá, por favor, parem de jogar pizza, porque a gente mora aqui mesmo. e tal. Não, mas é mais louco do que a dona da casa fica plantada o porta. dia inteiro na porta de casa pra ficar vigiando, assim, pra ver se não vai vir um retardado ficar jogando coisa na casa dela. É real. O drone não sobe em cima da casa dela. A gente tentou... Obviamente, a gente queria muito gravar de cima. A DJI não deixa, o drone fica travado. Tem uma restrição da DJI que eles não deixam subir naquele quarteirão, cara. O drone subiu até uma altura, deu a altura da casa, ele desceu sozinho. A gente se afastou, subiu, na hora que ele chega perto da casa, ele volta, assim. Isso. A gente fez um tourzinho ali na cidade. Alguma coisa. Mas a casa dela é fechada, tem um negocinho assim que bloqueia pra você não entrar, porque o pessoal quer entrar, quer tirar foto assim, na janela, na porta. Você recebe uma oferta pra alugar sua casa pra uma série, você não imagina que vai ser tipo, a maior da história e que vai vir gente do mundo inteiro querendo visitar. E ela ganha uma grana, ela ganha uma grana. Só disso agora. Caraca, só das visitas na casa. Só que dá pra ver que ela tá meio de saco cheio, sabe? Tipo, ela fica na frente da casa com aquela cara assim de, mano, que saco, mais um grupo de gente querendo jogar pizza. E a sua história, você tava em Albuquerque. Tá, aí a gente tava em Albuquerque, depois de todas essas pequenas coisas que fizemos em Albuquerque, fomos dormir no Walmart um pouco antes de ir embora. De noite, nós dois estamos com sonolento, assim, no motorhome, começa uma barulheira. Motherfucker, não sei o que, passa. E a gente, lógico, foi ver o que era com a câmera na mão, né? O que tá acontecendo? Nós temos que ver isso, né? Abrimos a janela, assim, cara, tinha um nóia, bem Breaking Bad, assim, um nóia de rua, saindo na mão com o policial na frente do motorhome, assim, a poucos metros do motorhome, ele saindo na mão. E o policial mandando o cara, fica calmo, ajoelha, fica calmo, ajoelha, se acalma, porra, se acalma. E ele podia a qualquer momento pegar a arma e dar um tiro no cara, o taser, que seja. O que acontece com grande frequência. Ele não queria, a gente estava reparando isso, falei, pô, o cara não quer usar força, nenhum tipo, nem a letal, nem a não letal, ele não quer. Ele não estava nem batendo no cara, só estava segurando. O cara assim. batendo nele, assim, e ele só segurando o cara, no chão, porra, no chão. Eu acho que ele chamava até o cara pelo nome, ele talvez conhecesse esse nóia. Talvez fosse um maluco, não fosse um nóia de droga. Não sabemos a história. O que a gente sabe é que a gente estava se divertindo horrores, gravando. YouTube, legal, não sei o quê. Que divertido. Aí o Noia pegou o policial por trás e catou a arma no coldre dele. Na hora que ele pegou a arma no coldre, eu não... Reflexo, né? Porque meu pai é atirador. Desde criança eu atirava com ele no sítio. Já atirei com metralhadora, com bazuca, com tudo que você pode imaginar. Antes da gente viajar, meu pai levou a gente para casa dele e mostrou todos os tipos de arma que existem para Jana. Ensinou a gente a usar todas elas. Se vocês forem sequestrados... Essa desarma assim, esse tipo de arma. Se der, nunca, ele falou assim, nunca tentem pegar a arma do cara, não, mas se tiver no chão, o cara deu bobeira, já sabe como é que faz, pega aqui. Ele ensinou ela a armar, desarmar, atirar, ver se tem bala, se não tem tudo, se tá na agulha, ele ensinou tudo para ela, se a gente for pego em alguma situação de perigo, saiba como desarmar o cara e matar o cara se precisar. Meu pai ensinou todo o passo a passo. Então, eu tenho esse treinamento, eu nem sabia que eu tinha, desde criança, tá em algum lugar do inconsciente. O cara pegou a arma, na hora que ele pôs a mão e puxou do coldre, meu cérebro falou, a arma tá com trava de segurança, dá tempo de você chegar lá. Eu abri a porta do motorhome e saí correndo, cara. Em cima do cara. Fui pra cima, nem pensei. Só que, Cauê, evento confronto, até pelo Twitter. Eu nunca briguei com ninguém na minha vida. Eu nunca, cara, não encostei a minha mão a mais de 10 km por hora na cara de alguém. Sim. Então, eu saí correndo feito um maluco. E aí, na hora que veio uns... Flá! Tudo ficou em câmera lenta. Momentos de conflito. Muito devagar, cara, e meu cérebro dizendo pra mim assim, cara, o que você tá indo fazer? O que você vai fazer quando você chegar lá? Você tá ficando louco, velho. Você não sabe bater em ninguém a gotinha, você vai caindo bem devagarzinho, o coração acelerado. Não, e eu na porta do motorhome, puta da cara. Eu falei, meu, esse cara é um retardado, porque ele vai morrer. O cara tem uma arma na mão e ele não tem nada. Tipo, o que ele tá indo fazer lá? Eu vou dar uma barrigada nele, eu não sei bater. Eu nunca briguei. E aí, cara, essa confusão na minha cabeça, tudo em câmera lenta, eu correndo pra caralho. E a Jana, desesperada, começou a gritar, volta, desgraçado, o que você tá fazendo aí, porra? A gritaria dela assustou tanto o Noia, não fui eu que assustei, foi ela que ela me salvou. Porque daí o Noia ficou assustado com ela gritando e falou que porra, e olhou pra cima e fez assim com a arma. Aí o policial puxou a arma da mão dele, na hora que ele soltou a arma, derrubou o cara no chão e aí pronto, amarrou o cara, prendeu, algemou, fez a porra toda. E eu falei, nossa, graças a Deus. Só quando eu parei na frente deles, assim... Falando, eu não sabia o que eu ia fazer. Tipo, o cachorro correndo atrás da roda do carro, né? Aí, de repente, o carro parou e Toledo, peraí, e agora, mano? Eu parei na frente dos dois no chão, o policial já quase algemando, é tudo muito rápido, né? Quase algemando o cara, tudo. Aí eu olhei pro policial, assim, olhei pro Noia...
Eu comecei a andar pra trás com uma puta cara de assustado, assim. Aí o policial agradeceu pra caramba, pô, obrigado, tal, não sei o que, vocês salvaram a gente, né? Pô, vocês salvaram a gente aqui, foi o susto de vocês, eu não sabia o que podia acontecer com o Em cara. Estados Unidos, né? Depois de 2 minutos tinham 50 viaturas, Não, aí, todas bicho. em volta do cara com a arma e tal. Aquela Uau. coisa de cinema Aí mesmo. foi o mas tempo que eu já tava me tinha feito. afastando, cara, a gente só ouviu os... Tipo, 8 carros em volta dos dois no eles chão, fecharam, apontando, assim. e 15 policiais apontando a arma pros caras, sabe? Caraca. Aquela loucura, assim, Momento de heróico filme. de Vitor. Mas eu parei assim... Momento heróico de Jana. Ela que salvou, não fui eu. Foi ela, era só ela ter gritado que parava. Mas isso O cara não deve ter entendido nada do que eu tava falando, né? Quem é essa latina falando... em português, xingando alguém. O que ela tá me xingando, sabe? Não é nem em espanhol, é em português. O que é isso, cara? Sabe aquela coisa que eles falam? Estou no Twilight Zone, assim. O Noia falou, bateu a bad aqui. Se eu tô brigando com um policial e alguém começa a gritar, sei lá, em ucraniano, Não é louco? Melhor parar. Não sei, tá Foda-se, ligado? parei. Me entreguei. E o que foi mais louco, assim, que pegou tudo, aí, beleza, aí resolveu o problema, a gente voltou, tal, e o policial agradeceu, né, que legal que você veio, não sei o quê. Só que o mais louco é que na hora que eu fui fazer a coisa certa, que eu devia ter feito assim que a gente ligou a câmera, né, você só pensa depois, como eu tava filha da puta, né, o policial apanhando e eu gravando e dando risada. Ah, mas até então a gente achou que ele né, Era um ia dar nóia, conta, a gente não ia achou que ele ia acontecer dar nada conta. demais. Mas eu saí tarde demais, sabe? Se eu fosse tomar essa iniciativa, eu podia ter feito muito antes. Mas vamos dizer assim, a lição dessa história é que na hora que eu fui, saíram tipo 8 ou 9 caras dos carros do estacionamento do Walmart e foram também. Aí eu falei, filhas da puta, porque eles não saíram porque o cara pegou a arma, eles saíram porque foi alguém. Sim. Eles saíram depois. Eles me viram indo, viram o policial controlando a situação e saíram meio de curioso para ver. Mas que bom, né? Porque Isso, independente que se bom. foi por coragem ou por incentivo, os caras Pelo iam menos, ajudar e Mas ia você ter mais gente, Você né? foi o estopim da Mas é isso que eu ia te dos falar, caras. tem estopim pra coisa merda, e aí os ratos saem do esgoto, quando a gente elege o presidente que elegeu, os ratos saem do esgoto. Porque é o estopim, né? O estopim. O cara que tá lá, o Bolsonaro, talvez não seja o pior, talvez ele seja um cara legal em muitas coisas, enfim, qualquer... Mas a pessoa Como a atitude acaba, como diz, não é permitindo, mas acaba, parece que incentivando a Isso, atitude de outros. ele né? correu na frente. Encorajando, Ele né? correu na Encorajando frente, é o né? termo, Que seja um encorajando. discurso demagógico só para conseguir votos. E eu sou agora que eu tenho, como é que chama lá, benefício de não poder ser preso. Lá agora que eu tenho fórum privilegiado, eu posso dizer sou preconceituoso, sim. Que seja uma forma de falar, uma forma muito infeliz de falar coisa, ele legitima que pessoas também saiam correndo do carro Sim. para fazer a coisa errada. Sim. Né? Gente que não tem o privilégio dele e que tem a estupidez e a agressividade que talvez ele nem tenha. Ele só falou isso porque ele está de saco cheio de ser acusado de uma coisa que ele não é. Que, quem sabe? Eu não conheço o cara, não sei, não estou julgando isso. O problema é o movimento que se cria em volta daquela merda. É o estopim de uma merda e aí o esgoto começa a correr. E nos Estados Unidos isso pode ser mais agravante, porque eles têm leis que protegem a liberdade de expressão mais do que aqui. Isso. Então lá você pega movimentos do Sul, lá como o próprio Ku Klux Klan, e Isso, muito isso. a ascensão da alt-right americana, onde os caras estão começando, igual a gente aqui estava discutindo ontem, se deve ou não comemorar a ditadura. Por lá tem gente discutindo sobre esse lance de por que banir nazista do Twitter? Deixa os caras se manifestarem, Liberdade de expressão, sabe? é. Então, isso é muito mais acentuado lá. Então, acho Isso. a importância de boas atitudes também, para dar um exemplo, Isso. porque os exemplos de más atitudes, a igreja de Westboro foi erguendo placas falando que Deus odeia bichas, não era nem o termo gays, né? Eles usam fags mesmo. Tá? Pra ofender mesmo. É, para É, ofender, pra ofender. entendeu? Então, assim, a gente... Acho que muitos dos problemas que a gente vê por aqui deve existir de maneira acentuada nos Estados Unidos também por causa E disso. não, muito, demais, né? Mas o que eu ia falar é isso. A gente falou 5 minutos atrás, eu falando pra você, a gente tem essa postura de não querer entrar em embate, não querer discutir, porque as pessoas realmente não querem saber. Mas na hora de mostrar uma atitude, cara, se você mostra uma atitude legal, por isso que é isso que eu aprendi desse evento, assim. Não adianta começar a gritar, vamos gente, ai gente, olha lá, gente, ai gente, olha lá. Não, cara, você vai e você faz. E aí você faz e todo mundo fala, caralho, eu sou um merda de estar aqui dentro do carro não fazendo nada. Tipo, eu era um merda gravando, sabe? Todas aquelas pessoas provavelmente estavam fazendo a mesma coisa que eu. E eu falei, não, agora eu não quero mais ser um merda, agora eu vou fazer alguma coisa, cara. Porque o cara tá trabalhando aqui pra minha segurança, eu tô dormindo aqui. Sim. Aquele nóia podia vir e me estuprar. Sim. Então eu vou fazer alguma coisa, o cara tá ali por mim, né? Da hora. E aí eu fiz alguma coisa e muita gente foi fazer alguma coisa. Então acho que é mais importante do que o blá, 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 ui, ui, que é o poder que a gente tem, que você tem, que a Jana tem, que eu tenho de estar nas redes sociais falando coisas, é o que a gente está fazendo.
que a gente está fazendo Bom todo demais. dia, mostrando o que sabe? Você pegou uma pergunta merda minha e é muito legal. Eu tô constrangido de falar, e aí, Jana, e você? Disney? Tipo assim, não tem nem Vamos cabimento, fazer aqui. tá ligado? A gente Eu acho que tá respondido já. Gente, a gente já não temos um horário definido aqui, mas se eu puxar o próximo assunto, a gente vai bater daqui a pouco 2 horas de podcast. Eu te falei, lembra no começo? 15 aqui, você falou, eu te falei, o difícil vai ser fazer a gente parar. Não, mas de qualquer forma, eu queria entrar, não quero encerrar já, mas eu queria entrar pelo menos na parte de conclusões. Começar o último capítulo do nosso papo. Falando sobre aborto, assuntos leves. Não, eu tô vendo, eu tô acompanhando também. Pra galera que não acompanha de perto, vocês também têm outro projeto da Xoxo House agora, porque Nossa depois, casa. voltando de viagem, agora tem que fazer o lance da casa e tudo. Eu queria saber como que andam, isso é mais uma pergunta estilo Marília Gabriela, mas é porque eu acho que a gente entra em bons assuntos. Como andam os planos de daqui pra frente, assim? Porque eu sei que vocês tinham falado sobre até levar o motorhome pra Europa e coisa do tipo. Isso. Quais são os planos de vocês? Agora a coisa tá feia. Agora a coisa tá feia. Porque, como a gente começou dizendo, são 10 anos de diferença, né? Uhum. Então, eu já tô aqui naquela coisa de, pô, e aí, meu? E essa barriguinha aí? Entendi. Vai crescer ou não vai? Olha E eu ainda sou uma jovem criança que está Entendi. vagando Você não pelos... pensa assim, pô, mas se eu for deixar pra ter filho aos 30, quando ele tiver 18, eu já vou ter quase 60, então eu não vou interagir tão bem. Acho que é agora. Eu acho penso, também. eu penso muito nisso. Tipo, putz, eu queria ser uma mãe jovem, descolada, sabe? Aquela mãe que os amigos falam, olha, a mãe do fulaninho é tão legal, ela é mãe tão que nem jovem. você, que é isso? Que é isso? Não, a mãe do fulaninho leva a gente pra fazer não sei o quê. Eu queria muito ser essa mãe, sabe? Mas ao mesmo tempo eu tenho um monte de medos. Eu acho que, sim, normal, né? Um monte de mulher tem de, Imagina. meu Deus do céu, tem uma coisa que vai sair pra um lugar que não é exatamente assim que funciona e tal. Como é que é esse negócio? Eu tenho muitos medos, mas ao mesmo tempo eu gostaria muito de ser uma mãe jovem. Então eu fico naquela coisa, sabe? Sim. Será? Ai, meu Deus. O lance é, Gui, começa a trocar anticoncepcional por placebo já. Não, mas a Jana, Pensa quanto a isso, eu não tô nem família, preocupado, cara. O que a Jana, ela é, na vida nossa, se conhecemos e vamos sair, vamos e tá tudo bem. Ela é assim com o anticoncepcional também. Vamos tomar hoje, vamos, amanhã não 3 vamos, não dias vamos. não, né? 2 dias sim. Deixa 5 dias pro não. destino. Deixa assim. O que tiver de ser, será. Mas agora a gente tá assim mais sossegadinho. O nosso sonho mesmo era ter continuado a viagem. Por nós, a gente nem tinha voltado, assim, a gente teve que voltar por burocracias, documentos e cartas de motorista que estavam vencendo Tudo, e a gente coisa do andou tipo. com carta de motorista vencida e foi uma experiência horrível. A cara, lá, gente ficou com foi muito bêbado, medo. tudo, Isso é um né? Então a gente voltou porque realmente essas coisas estavam começando a pegar. E querendo ou não, tipo, pra quem trabalha com YouTube sabe, é muito instável, aquela coisa, hoje você pode contar, amanhã você não pode mais. E as marcas estavam todas aqui, não tem como, assim. A gente saiu na louca, mas a gente sabia que uma hora a gente teria que voltar pra realidade, digamos assim. Então agora, apesar da gente querer muito voltar a viajar, nosso sonho, a gente fez agora uma mini road trip de 20 dias nos Estados Unidos. Aí vocês foram pra Nova York e tal. Isso, a gente fez uma versão mini aí pra matar a saudade, mas a gente tá naquela fase assim, agora a gente vai sossegar um pouquinho, vamos parar a bundinha aqui, trabalhar, levantar uma grana, pra quem sabe, talvez fazer a versão da Europa, que a gente quer muito, né? Mas a gente vai passar um tempo agora cuidando da nossa casinha, que o Toledo está reformando lindamente. E também é muito da hora, de verdade. Eu gosto do caralho. Episódio novo do Gui. Eu vi você fazendo banquinho com cimento. E é muito coisa, criativo. E o papo todo da cozinha. E o cacete é muito legal. Isso tem tudo a ver, né? Bem rapidinho falando do que é o projeto de reforma agora. É uma coisa que a gente aprendeu na viagem, e aí sim vamos levantar e aplaudir os americanos, sabe? Faça você mesmo, né? Aplauda os americanos. Deixa de ser preguiçoso, pega o negócio e vai fazer. Tipo, você dá conta. Você consegue, né? Você consegue. O brasileiro tem uma coisa, cara, isso posso falar que, como você falou, não vamos fazer generalizações imbecis, mas quando a gente fala o brasileiro, a gente está falando de a maioria ou a minoria barulhenta ou a maioria barulhenta. Mas, assim, a gente está falando das pessoas que faz barulho. Né? Quando a gente fala maioria, é porque é aquela galera que faz barulho, não quer dizer que é todo mundo, né? E a maioria dos brasileiros tem um comportamento que é uma autoestima baixa, né? E se alguém chega para você num contexto qualquer e fala, não, cara, não faz isso, é difícil demais, você aceita. Você aceita que isso é difícil demais. É muito mais fácil. Pô, vai ajudar teu pai ali, ser ajudante pedreiro, vai trocar um chuveiro, vai aprender um negócio de eletricista. Você aceita. É muito mais do que aquilo ser uma vontade sua, você aceita porque disseram para você que matemática é difícil demais, por exemplo, né? Ou o contrário, você quer fazer o teu chuveiro, não sei o quê, e alguém chega para você e fala, não, contrata o cara para você porque aquilo é difícil demais. E o Brasil, tem razão, aquilo é difícil demais.
Não vou nem dizer aquela coisa do preguiçoso, do índio, que que o português se misturou com o índio, é tudo um bando de preguiçosos, e a gente é preguiçoso. Talvez seja também. Mas o americano não tem isso, cara. O americano é caro. Mão de obra nos Estados Unidos é caro, isso é coisa que também vamos glorificar de pé a igreja. Paga-se muito bem para a mão de obra lá. Um iPhone vale bosta, mas a mão de obra de alguém vale muito dinheiro, e isso é uma lição que o mundo tinha que aprender. Pessoas valem mais do que coisas, e nisso eles estão certos. Paguem pelas pessoas, não paguem pelas coisas. Então, como é muito caro a mão de obra, quando você não tem, você faz. E aí, o americano sabe fazer dinheiro. Então, qual é a decorrência lógica desse universo? Tem livro de tudo, tem gadgets de tudo, tem coisinhas prontas para você pegar e fazer, acessórios. Você compra na loja, só monta, sabe? Então, tem produtos que facilitam você fazer as suas próprias coisas. E lá, o motorhome deu problema, nos Estados Unidos. Quem conhece um pouco de mecânica vai saber que não é uma coisa simples, que é a junta do coletor. É uma junta que fica entre o escapa que sai do motor, aí tem uma tampa ali que manda o gás para o escapamento. Então tem uma juntinha que fica entre essa tampa e o motor. Você tem que desmontar um motor para fazer isso. Deu problema na nossa junta. No momento em que o AdSense não tinha caído e a gente estava sem grana. A gente estava no caminho para o Alasca, na reta final, 100 quilômetros do Alasca, num camping no meio do nada. A mão de obra lá era ainda mais cara. O que a gente faz? Liguei para um amigo meu, o Igor, que eu sempre falo dele, um beijo, Igor, um anjo para a gente também. O melhor mecânico do Brasil, faz carros de preparação para corrida. Então, ele, com o barulho do nosso motor, ele sabia o que estava acontecendo. Uau. E a gente mandava áudio, o cara sabia exatamente o que era. O que era. Mexe aqui que tá lá. Ele é um gênio mesmo, cara, um gênio. Ligava a câmera com ele ia olhando e falando, agora você tira esses parafusos, troca. Você abriu a porra do motor. Abriu o motor, eu troquei as velas do carro, eu fiz o tune-up, que eles falam de todo o sistema elétrico ali, eletrônico do carro. Troquei o gasket lá, que chama a junta do coletor. E eu falei, caralho, dá para fazer. Eu estou abrindo um motor de um carro no meio do deserto e eu fiz, porque não é uma coisa urgente, mas estava entrando já o gás dentro do carro, isso é perigoso, te dá sonolência, pode dar qualquer coisa, pode se intoxicar. Então, já estava no nível de entrar o gás tóxico no carro, então tinha que fazer. E o carro não ia parar, mas talvez a gente morresse. E aí, a gente fez, né? Os resumos são maravilhosos, né? E aí eu falei, caralho, eu arrumei isso. Aí uma vez a gente estava passando numa pedra, assim, aí rasgou um negócio e o nosso esgoto caiu no chão. É um grande bacia, assim, de esgoto. Caiu no meio da estrada. Eu falei, putz, isso é caro demais para arrumar. Então a gente entrou numa loja, olhou, entrei debaixo do carro, olhei como é que funcionava. Saí cheio de merda, mas o carro ficou perfeito. Arrumadinho, presinho, até o fim da viagem. Eu falei, pô, não é que dá? Aí a Jana, dentro do carro, falou, não tá bonito fazer meus vídeos do carro. Esse carro é muito velho, tá estranho. Ela tinha muito problema com o cheiro de coisa velha que o carro tinha. Ele ficou 10 anos parado. Carro 96, né? Então você pensa. Imagine, né? E ficou 10 anos parado, né? E a Jana falou, não quero isso, não. E aí ela começou a arrancar tudo, tirou as portas. Também vi os vídeos de decoração do motorhome, tudo. E não foi só decoração, assim, no sentido simples da coisa. Vamos comprar um quadrinho e tudo. Realmente refazer o ambiente ela da parada. Ela refez, então ela arrancou todas as portas, ela arrancou aquela película que fica em cima das portas, pintou tudo com spray, lixava e colocava papel de parede, ela fez uma revolução lá dentro. Falei, pô, então a gente não é tão imbecil, né? E isso resultou que agora a nossa casa tá virando uma casa mó legal, assim, porque a gente voltou... Mano, imagina o tesão de você morar num lugar que você fez, sabe? A gente voltou, a nossa casa tava bem zoada, porque, 2 anos a casa fechada, ninguém ia lá, ninguém cuidava. Quando a gente voltou, tava tudo estragado, infiltração e telhado quebrado, não sei o quê. De repente, trincada. A gente achou que ia fazer aquela reforma básica só para voltar a morar lá, e de repente a casa tá virando um negócio mó legal, assim, porque se empenhou mesmo e tá fazendo altas paradas. Assim, a gente tem a ajuda do seu João lá, um pedreiro de quase 70 anos de idade, né? O seu João que ensina a gente lá a fazer as coisas e faz muita coisa, e outras coisas ele ensina a fazer, a gente faz. Parte de marcenaria eu tô fazendo inteira meio que sozinho, assim. E, cara, a gente tá fazendo tudo. O contrapiso da casa a gente tá fazendo, o forro do gesso a gente mesmo fez, colar revestimento na parede, passar argamassa e colocar azulejo, instalação de piso, porcelanato, também passar massa, fazer o porcelanato, a gente fazendo. Tá ficando legal, assim. Incrível, assim, incrível. Até que tá ficando bom. Sim, não, e isso, pra quem não conhece, é conteúdo, tá lá no canal de vocês. Sim. Os dois sempre postam, né, nos dois canais. A gente acabou não falando sobre o desfecho da viagem do Alasca e nem há de falar, porque quem quiser e não sabe ainda vai ter que ver agora a série de vídeos. Olha, tem mais de 400 episódios. Cara, é muito legal, é muito legal. Dá pra fazer uma maratona top. Tem uma playlist, né, do primeiro vídeo, que você participa do primeiro vídeo, inclusive, falando pra gente no I, que eu pedi pra vocês mandarem um videozinho. Se despedindo.
despedindo da gente. É o primeiro vídeo do Partiu Alasca, quando a gente anunciou que ia viajar, e aí tem uma sequência até a gente chegar lá e depois vendendo. Não dá spoiler, não. Vocês vão ter que assistir, sim, porque é legal pra caralho. E, porra, eu tenho que concluir falando que eu sou fã demais. Que grande realização ter vocês aqui, gente. De verdade. A gente... Não fosse a questão do tempo, eu ia continuar puxando papo. Mas eu costumo, é meio praxe falar que as portas estão abertas para voltar, mas eu acho que vocês meio que vão precisar, porque Deus quiser, pede aí, pessoal. Coisa pra se falar, pede contar sobre as viagens é viver a viagem de novo. Então a gente adora, cara. É isso. Tem aquele vídeo, como é que é o filme que a gente assistiu esses dias? Que o cara lê a agenda lá pra moça todo dia, Diário de uma Paixão. Isso. Você ouviu esse filme, Diário de uma Paixão? A história de um cara que tem uma mulher com um problema na memória, né, de Alzheimer, e aí todos os dias ele vai no asilo e conta a história deles para ela de novo. Isso é muito bonito, cara. É bonito porque quando você tá contando a sua história, você tá ouvindo ela também. Então você tá, tipo, realmente vivendo de novo. Tá né? ali, então a gente adora. Ele tem história, tem 2 anos de história, né? Animal. Cada dia um dia diferente. A gente contou histórias que a gente não contou em outros podcasts, Sim. outras coisas, porque... Não, e eu também tenho curiosidade sobre a vida dentro do motorhome. Eu acabo assistindo muito vídeo sobre motorhome, sobre pessoas que fazem seus próprios motorhomes. Você tem que fazer uma mini tripzinha, assim, alguma vez. Sabe? Alô, galera dos motorhomes. Trocar uma ideia. Gente, muito obrigado por virem, de verdade. Valeu, isso. Gui, valeu, Jana. Fãzão. Também adorei. A gente se vê aí em breve. Tenho certeza. Demorou. Tá? Muito obrigado a todo mundo aí. Vocês sabem que vocês já têm dever de casa agora. Assistir todos os vídeos desses dois aqui, que eles são fora. Tá? Demorou. Até o próximo episódio. Valeu. Valeu. Uau.